the day I die. Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. Hoje eu tenho uma convidada incrível. Ela tem 60 anos, é lindíssima. Tem 60 anos, mas a sua alma é muito jovial. Ela é maratonista e formada em psicologia. Depois de 18 anos comandando um programa de rádio e 15 anos como psicóloga em consultório, ela decidiu expandir o seu conhecimento para as redes sociais, ajudando ainda mais pessoas. Nos vídeos diários que ela compartilha, ela responde a casos reais sobre relacionamentos afetivos. E no episódio de hoje, a gente vai mergulhar em temas como relacionamentos afetivos, inteligência emocional, posicionamento e autocuidado. Vai ser uma conversa enriquecedora que você não pode perder. Seja muito bem-vinda, Maria Rafart. Isa, querida, que linda! Eu falei muito na sua introdução porque você tem muita história de vida. Então, Maninha, você tem um terço da minha idade, tá ótimo. Ai, que fofa, que linda! Maria. Oi. Então, eu vi que você trabalhou muitos anos em rádio. E como que foi essa experiência pra você? Eu vi que teve um impacto muito grande na sua vida. Veja, foi uma coisa muito casual. Porque se eu for olhar lá pra trás, eu posso dizer que eu deixei de chorar pra vender lenço. Que já fica aí a primeira lição, tá? Tá. Porque quando eu me divorciei, ali naquela época em que ainda os maias e os incas estavam habitando a terra, né? Sim. Então, quando eu me divorciei, foi muito difícil eu encarar o divórcio. E aí eu comecei a fazer anotações pra mim mesma daquilo que acontecia comigo. Daquelas anotações surgiu um livro. E aquele livro que eu fiz sobre separação, que foi o primeiro livro, que não existia livro para mulheres separadas, surgiu interesse de várias pessoas de me entrevistarem. E das entrevistas surgiu o programa de rádio onde eu fui âncora. Você está entendendo como é que foi o encadeamento? Esse primeiro livro, como que é o nome? O nome dele é... peraí. Gente... Fugiu a memória, mas tudo bem. Como é que eu esqueci? Não, peraí, não posso esquecer. É que você tem muitos, né? Não, são 7, mas peraí. Pode ser 7, mas eu não posso esquecer do primeiro. Guia da Mulher Separada. Guia da Mulher Separada. Então, Pronto. é específico pra quem passou por um Sim. término, tava no período do luto. E ele se chamou, agora lembrei, Depois da Tempestade. Na primeira editora que me aceitou, chamou-se Depois da Tempestade, depois Guia de Sucesso da Mulher Separada. Pronto, agora lembrei. Guia de Sucesso da Mulher Separada. Isso. E assim começou a minha vida. E aí, é claro, minha vida, digamos assim, midiática, né? Então, isso foi antes de surgir o Orkut, por exemplo. E aí, quando surgiu o Orkut, para falar da primeira rede social que eu conheci, pelo menos, né? Tinha o Flogão, essas coisas, mas era mais para criançada. Eu usei o Orkut no programa. Quando surgiu o Twitter, eu transmitia o programa pela Twitchcam. E aí, depois, quando surgiu o Facebook, os meus ouvintes mandavam as perguntas pelo Facebook. Então, eu já tinha uma relação muito estreita com as redes sociais, mas era uma relação com as redes sociais de o ouvinte se relacionar com o conteúdo do programa. Depois, eu virei a chave para eu ser a produtora de conteúdo e não só as minhas entrevistas. Então, por isso que foi, assim, uma coisa que levou a outra, mas mudou minha vida mesmo. Da onde fica uma dica. Qualquer dia da tua vida pode mudá-la para sempre. Hoje pode ser teu dia 1. Pode ser o dia em que acontece alguma coisa que, se você tiver a percepção de compreender e aproveitar, pode mudar a tua vida. Você pode acatar aquilo, né? Pode. E pode mudar a tua vida. E a maioria das pessoas espera uma data, né? Do tipo, não, no Natal, vou fazer... na virada de ano, que eu vou mudar de vida. Regime na segunda-feira. Essas sempre coisas todas. segue com esse pensamento. Você tem uma frase que eu vejo que você sempre fala nos seus Reels. E qual que é a mesma frase? Honre suas escolhas. Honre suas escolhas. Essa tá até registrada. Tá até registrada. Honre suas escolhas. E como que surgiu essa frase pra você? Olha, é uma coisa bem interessante. Uma vez eu usei essa frase num vídeo em que eu tava uma bronca numa pessoa que era infiel. E eu disse, honre a escolha de estar casada. Honre a escolha que você fez. Você não está forçada com essa pessoa. Então, você tem que honrar. Aí, houve muita reação positiva a essa frase. Que inicialmente eu tinha usado para honrar a escolha em termos de traição. Mas depois eu fiquei pensando, peraí, mas se eu escolho acordar cedo... e
acordando cedo, por exemplo, eu posso trabalhar melhor, trabalhar dentro daquilo que eu me propus, eu estou honrando aquela escolha. Quando eu treino, porque para treinar maratona, os treinos são bem mais longos. Quando eu treino mesmo sem ter vontade, eu estou honrando a escolha que eu fiz de fazer aquela prova para a qual estou inscrita. E se você for olhar, tudo é honrar a escolha. Por exemplo, eu aceitei vir aqui. Sim. Eu honrei a escolha fazendo o mínimo, que é o quê? Chegar pontual. Antes de chegar aqui, mandei para a Cris o print de onde eu estava, Certo. dizendo que eu ia chegar a tal hora. Que Sim. eu tenho que ter respeito por vocês. Mas vocês estavam preparados também para mim. Exato, Entendeu? totalmente. Então, vocês também honraram a escolha de ter me convidado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, e não faz muito tempo. Vocês acreditam que um dia eu estava a caminho de um podcast e ele foi cancelado? A caminho? Porque a pessoa simplesmente disse que esqueceu de avisar que ele não iria. Aí é bem complicado, né? Porque Mas foi um descompromisso. Honrou a escolha? Não honrou. Então você veja, você pode aplicar para o que você quiser. Não importa a escolha que você faça, desde que você a honre. E que você também avise a pessoa que fez um compromisso com você que você mudou. Exato, Certo? exato. Uhum. Né? Entendeu? Então vale para muita coisa. Eu acho que compromisso é honrar escolhas. E tem muita gente que tem dificuldade em honrar suas escolhas, porque é difícil, não é fácil, né? Você. Não. Quem disse que era fácil? Uhum. Por exemplo. Você tem que fazer por onde, né? Claro. Se você, por exemplo, sei lá, você tem o objetivo de estudar uma determinada coisa, ou tem o objetivo de ser mais saudável em termos de alimentação, qualquer coisa assim, ou de ir pra academia. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Gente, então assim, por exemplo, tem gente que se inscreve anual na academia e não aparece. Meu noivo é dono de uma academia que ele já sabe, ele diz, olha, hoje se inscreveu uma pessoa que eu sei que não vai aparecer. Nossa, ele já Você vê o sabe. perfil, né? Conhece. É Ah. o perfilzão da pessoa que não vai honrar a própria escolha. E aí o que acontece? É complicado. Não é só não honrar a escolha. Aí você fica um procrastinador, uma procrastinadora crônica. E esta procrastinação deixa a tua autoestima muito rebaixada. Total, vira um ciclo. Sim, antigamente, por exemplo, eu estou usando a palavra procrastinador, você está aqui de boa, entendendo. Aham. Antigamente, quando eu explicava isso para um paciente, não que não existisse procrastinação. Eles não entendiam. Claro, ninguém conhecia a palavra. Por que todo mundo conhece hoje? Hoje em dia, procrastinação, você já pensa, a pessoa tá enrolando, não tá fazendo, Porque é um empurrando com a bando barriga. de mimados. A gente tem um bando de mimados, que a nova epidemia não é mais a Covid, tá? A nova epidemia é a procrastinação. Pessoas que querem fazer só o que elas querem. E o que acontece? Isso frustra muito, porque atinge a tua autoestima. Você se torna uma pessoa não realizadora. Então, no fundo, procrastinar é como se fosse sabotar a si próprio, a si própria. Total, total. E isso também você, com certeza, aprendeu com a vida e também com a psicologia. Com tudo, né? Eu me tornei uma pessoa melhor quando eu comecei a estudar psicologia, para dizer a verdade. Eu estudei psicologia, eu entrei na faculdade com 39 anos. Então, já tinha minha filha que tinha 9 na época, 9, 10, acho que 9 anos na época. Já era advogada, e aí eu tinha essa maturidade. Mas eu aprendi muita coisa com isso também. Aprendi que a gente pode usar o que é científico, e deve usar, inclusive, o que é científico, a nosso favor. Aprendi também que coach muitas vezes chuta e vem com uma coisa chamada positividade tóxica, que nada tem a ver com psicologia. Não. Que não é assim, tudo você pode. Não. É baby step. Pouco a pouco. Baby steps são assim, Pequenos passinhos, isso. que ativam o teu sistema de recompensa, isso é neurocientífico, tá? E o teu sistema de recompensa ativado faz com que você se sinta mais e mais motivado ou motivada a fazer mais. Por isso que eu sempre digo, quer fazer uma caminhada, quer fazer uma mudança de hábitos? Comece hoje com uma coisa pequena. Por exemplo, quer mudar os hábitos alimentares? Diga, essa semana eu vou fazer 3 refeições bacanas. Que todo mundo já sabe o que é uma Coloca refeição uma bacana, meta né? alcançável pra você. Pronto, exato. Quando você alcança, você pode colocar uma meta maior. E você vai indo aos pouquinhos. E assim vai. É mais fácil do que parece. E sem positividade tóxica. Que aí deixa as pessoas muito paralisadas. Aí tem aquelas pessoas que postam, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo. Aí fica difícil, né? Mas para exato. você chegar a tudo aquilo, você precisa fazer um treino maior antes, né? Uhum. E você tem um curso Inteligência Emocional para Todos. Exato, é para todos mesmo, sabe? Desde adolescentes até pessoas adultas. Tem 8 mil alunos. São mais mulheres do que homens que me seguem, então a maior parte são mulheres, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que tem 5 estrelas de todo mundo, então acho tão bonitinho. Tô toda Eu vi, orgulhosa. ele ganhou até um prêmio esse curso, não foi? Sim, é muito legal. E eu até tenho...
Olha, imagina, eu não tenho tanto seguidor assim, porque 300 mil não é tanto seguidor assim, para eu concorrer com os grandes. Mas você acredita que eu sou indicada, já fui indicada 2 anos seguidos pelo IBEST com os 20 maiores do Brasil em desenvolvimento pessoal? Acho tão legal. Então. Eu sou aqui mesmo sem seguidor. Mas você tem toda a propriedade para falar Mas sobre. Mas é bonito isso, sabe? Então eu vejo que é um reconhecimento ao trabalho da gente, sabe? Então você vê pessoas assim que... Olha, esses dias, você vê como a pessoa precisa de pouco. Esses dias, uma menina me mandou uma foto. Certo. De 2 tênis dela furados. Eu não tô brincando, eu tenho a foto aqui, tá? Ela mandou no direct. Ela falou assim, mesmo assim estou honrando minhas escolhas. Aí eu falei pra ela, quanto você calça? Ela falou, 37. Eu falei, também. Aí mandei um tênis meu pra ela. Mandou pra ela. Ela emagreceu, não tô brincando, 12 quilos. Eu não tô brincando. Em 2 meses. Porque ela se sentiu animada de ter ganho um tênis que era meu. Daí eu dei uma camiseta também pra ela, né? Hoje pode ser seu dia 1. Pois ela vai de camiseta. Emagreceu 12 quilos. Motivou total. Motivou. E quem diz que a pessoa não pode fazer as coisas? Me explique. Exatamente. E muita steps. gente fica colocando desculpa, porque eu não tenho um tênis novo, né? Não tenho Então, o dia que eu tiver, eu começo a minha caminhada, Exatamente. né? Mas juro, era tão feio o tênis dela que eu falei, não é possível. Tá feio demais. 2 furos no dedão. Eu falei, Meu não, Deus. essa menina precisa de um tênis melhor, né? Eu dei um tênis meu. Maravilhosa. Ótimo, acabou o problema. E você foi acompanhando o processo dela. Claro, motivada. é muito legal. É muito legal. Então, assim, a gente vê que como é da pessoa mesmo. Agora, outra pessoa para quem eu dei um tênis também, que ela é de uma região perto da minha cidade, que ela falou, eu não tenho tênis para andar. Eu falei, agora vai ter. Quanto você calça? Mesma coisa. Toque meu tênis. Ela não me mandou nenhuma foto. Isso quer dizer o quê? Que ela não está andando. Então, você veja a diferença? Ambas têm o tênis que era o meu. Sim. Que não tem asa, tá? É um tênis bem normalzinho, tá? Não tem asa, não tem motor. Sim. E aí, qual é a diferença entre uma e outra? Uma tá honrando as escolhas. Total. E a outra não, entendeu? Então, é muito da pessoa ela fazer as coisas. Uma outra seguidora, que essa me marcou demais, ela me falou um dia, eu tô mal porque eu não tenho dinheiro, porque meu marido é abusivo, darada. Eu falei, sabe fazer pão? Porque ela falou assim, eu só fico cozinhando. Ela falou assim. Eu falei, sabe fazer pão? Daí ela falou, sei. Eu falei, então você faz um pão e vende amanhã na tua vizinhança. Aí ela mandou uma mensagem. Fiz 2 e vendi. Vou fazer mais 2 amanhã. Resumindo, o negócio ela começou a vender pra padaria perto da casa dela, mercearia, salgadinhos. Nossa. Ela me manda cada foto que você não acredita. E ela é uma empreendedora. Dei um chute no maridão. Eu acompanhei o perfil dela do Instagram. Não tô brincando. Ela tinha uma bicicleta, que ela fez questão de postar foto dela com a cestinha, com as coisas que ela ia entregar. Pois agora ela tem uma moto. Pra você imagina? ver a evolução, Você vê, né? Entendeu? Agora, já fiz a mesma coisa com outras. Sabe fazer pão? Ai, não sei, Maria, mas eu tenho vergonha, porque eu vou vender. Eu não quero que as pessoas me vejam vendendo pão e ficam com essa mentalidade, sabe? Ai, meu Deus do céu, você tá entendendo? Então, assim, eu tive também uma paciente, eu me lembro que ela fazia pão de mel, ela até trouxe pra mim, muito gostoso. Eu disse, menina, tá aí tua oportunidade, tem tanta cafeteria aqui em Curitiba. Faz lá, faz um display. Eu já tava quase desenhando o display pra ela, porque eu sou muito empreendedora, sabe? Já tava pensando em fazer 1000 coisas. Não fez nada. Então, assim, é muito da pessoa. Mas o pequeno passo, o baby step, leva a gente a lugares que a gente não imaginaria. É igual uma escada, né? Um passinho de cada vez ali. Com certeza. E o sistema de recompensa, ele é ativado não por você imaginar que não tem aquela mansão. Aquela coisa do segredo eu não concordo, tá? Você imaginar aquela mansão gigantesca, não. Agora você imagine, para eu chegar num ponto em que eu tenho um lugar bacana para morar, o que eu tenho que fazer? O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Como o Brasil é o país da informalidade, a gente tem que aproveitar. Ao invés de se queixar, tem que aproveitar. Aqui todo mundo compra coisa de todo mundo, entendeu? Se você faz uma decoração de festa, as pessoas vão contratar as suas. Se você sabe encher balão bonitinho, vai ter um monte de gente quando fizer aniversário e vai convidar você para encher as bexigas para ela. Então, são várias coisas que você pode fazer. Só que vai depender muito de você, né? Total. E você comentou agora que uma mulher se separou, né? Que ela começou com o seu próprio empreendimento ali e se separou. Eu vejo que tem muitas mulheres que só não saem de um relacionamento porque o homem é que banca tudo. Então o dinheiro tá todo na mão do homem e a mulher não pode ali sair daquele relacionamento que muitas vezes tá péssimo. Não é em todos os casos. Não, todos pessoas dependentes emocionais que têm a sua própria renda. Mas estar amarrada financeiramente é também estar amarrada a uma situação que às vezes a gente não quer.
né? E a gente não pode esquecer de uma coisa. O que pode acontecer com um bom marido? Um bom marido, tá? O coitado pode conhecer outra pessoa. E não é culpa dele. Ele pode morrer, olha. E daí? Você faz o quê? Ou ele pode... 3 pontinhos. Várias coisas podem acontecer. Então, você depender única e exclusivamente da renda de uma pessoa, me parece que é uma coisa mais perigosa do que parece, tá? Total. Sobre essa questão do bom marido que você falou, que muitas vezes a pessoa pode falecer e pode ir embora, pode se apaixonar por outra pessoa. Claro, coitado, Mil e tá no uma direito possibilidades, dele. né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de inteligência emocional e dependência, né? Depender de alguém. Sim. Me vem muito uma imagem que uma vez eu vi, que é uma pessoa apoiando a cabeça no ombro da outra, aí o outro sai e quebra o pescoço. Ah, sim, eu já vi essa imagem pra mim, Sim. quando a gente fala de depender emocional de alguém, Sim. dependência emocional, me vem essa imagem na cabeça. Todos nós, em maior ou menor grau, somos dependentes emocionais das pessoas que a gente gosta, claro, de quem são os nossos afetos. Esse não é o problema. A grande questão é quando você tem tudo 100% ali colocado só naquilo. Eu sempre digo o seguinte, o porcelanato, aquelas peças grandes de porcelanato, são chiquérrimas, mas a vida não é pisar no porcelanato. Por quê? Porque quando falta aquela peça gigante, falta tudo. Agora, se você pisar no mosaico, né? Peças menores. O que acontece? Falta uma, você dá uma mancadinha, mas você tem a outra. Nossa, dá pra visualizar muito isso. Né? Então, a tua vida pode ser interessante porque você tem uma dedicação, digamos assim, ao autocuidado. Sim, Você total, pode total. fazer exercício, pode cuidar da sua alimentação, pode ter as suas amizades, pode ser uma boa mãe e deve, pode ter a sua renda própria. Quando você tem várias coisas, que é o tal do mosaico, se falta uma daquelas peças, você não fica sem chão. O problema do dependente emocional, e muitas vezes são pessoas que têm suas profissões, têm tudo, mas elas colocam todo o investimento delas naquele... No outro, Exato, naquela peça gigantesca de porcelanato. E aí, quando falta aquilo, ou porque está numa relação abusiva, ou por outras questões, aí parece que falta tudo. A pessoa sempre fala, perdi o chão. Isso aí é uma expressão que é muito Perdi o usada. chão. E também tem muito isso também é um vício, né? Porque a pessoa fica viciada na outra. Assim como é viciada numa droga, no álcool, tem pessoas que se viciam em pessoas. Se viciam, sabe onde? Na volta. Eu estudei bastante para fazer um curso de dependência emocional, que aliás é bem bacana, que foi o primeiro curso do mundo sobre dependência emocional. Eu me debrucei sobre os estudos científicos. A maior parte dos estudos científicos sobre o tema são dos Estados Unidos e são da Espanha. São 2 países que estudam muito dependência emocional. Então, a gente percebe que tem esse movimento de vício nas voltas das relações abusivas. Porque vira uma montanha-russa, né? De altos e baixos. Porque a dopamina, por exemplo, que ela nos motiva muito, ela é um neurotransmissor responsável pela antecipação do prazer. Tipo assim, você gosta de tomar refrigerante e aí quando você vê uma garrafa, você já fica com vontade. Então, isso é a dopamina, tá? Aí, o que acontece? Quando você tem uma decepção com alguém, mas depois a pessoa acena com uma volta, você fica viciada na volta. Porque a volta é muito bacana. E tem pessoas que são viciadas nisso. Viciadas em ir e voltar, ir e voltar. E é bem problemático, né? Totalmente. Bom, porque uma coisa que você escolhe não pode ser o teu maior problema. Com certeza. E relacionamento afetivo é escolha, gente. Total. Não é uma família que você nasceu ali, né? Não é sangue, não é nada, não é filho, que você tem uma consanguinidade, que você tem uma responsabilidade, não. Então, se é uma escolha sua, não deveria ser teu maior problema. Essa é a principal dica que eu posso dar, viu? Uhum. E acaba com o restante da tua vida, né? Se você faz uma escolha errada em um âmbito, como por exemplo relacionamento. Derruba muitas coisas, né? Porque aí você se sente com a energia muito focada naquilo. E muitas pessoas perdem muito tempo. Perdem muito brilho também, né? Bastante. Com a energia focada só naquilo. Só naquilo. E aí perdem a possibilidade de olhar para outras coisas que são super legais ao redor. Nós temos também um número muito grande de dependentes emocionais entre as mulheres pelas questões culturais, que a gente não pode esquecer. Na cultura muito patriarcal e machista onde nós vivemos, a mulher ela é colocada numa condição de objeto. O que quer dizer isso? Ela não pode envelhecer, ela tem que ser jovem e ela tem que ser bonita para estar na prateleira e ser escolhida. Nossa. Tem que ser escolhida por um homem que queira ficar com ela, senão ela fica solteirona. O que é péssimo, né? Então, é bacana estar acompanhada. Então, como a gente nasce e vai sendo criada nessa cultura que diz que a gente precisa estar acompanhada para ser feliz,
a gente tem uma tendência a colocar mais foco e mais energia nessa busca de outra pessoa. Essa busca de completar a incompletude, a tampa da panela, a outra metade da laranja. Quando na realidade... A gente tem que ser inteira, né? Mas a gente já é, né? É. A gente já é, só perceber que é, né? A gente já é. Já é. Então é só perceber que já é. E aí, você, vivendo desse jeito, você não se objetifica. Aí, por exemplo, quando chega numa faixa etária como a minha, 60 anos, eu acho tão triste quando eu sou criticada por haters, geralmente eles me chamam, essa velha, falam muito isso, essa tia, essa coisa. Por quê? Porque é como se fosse desqualificar uma mulher pela idade que ela tem. Etarismo. Exato, total, porque aí a mulher não tem a idade, aspas, né, de atrair outras pessoas. Entendeu como a gente tá nesse caldeirão? Então, muitas pessoas têm medo de envelhecer, chegam aos 40 anos muito derrotadas do ponto de vista físico, porque se comparam com meninas. Não tem sentido. É claro que você é linda. Olha a tua pele, como é que é, teus olhinhos, parece um anjinho, uma linda. Obrigada. Mas é verdade. Mas você também. Mas é linda e com você tem a 24 sua anos. beleza. De 60 anos. Então, como Exato. que eu posso querer ter a tua beleza? E como que eu poderia ter... Eu acho horrível isso, esse movimento Red Pill que fala um valor de mercado. Peraí, o meu valor de mercado é menor que o seu? Exato, vamos porque falar. a sua pele é mais dura? Maravilhosa Não tem sentido. por ter falado. Red Pill, vamos falar sobre essa pauta. Eu acredito que tem muita gente que deve estar assistindo, ouvindo, que não sabe o que é Red Pill. Você pode explicar pra gente? É um movimento que é relativamente recente de homens que pretendem mostrar a realidade deles para outros homens. E qual é a realidade deles? Que a mulher tem um valor sexual baixo se passar dos 30 anos, porque a mulher quer casar, então, e ela seria uma mulher que já teria passado por outras experiências, o que a faz rodada, segundo eles, e aí já não seria útil para este tipo de, sei lá, de relacionamento, etc, etc, etc. É sempre uma desqualificação da mulher em função do seu físico e em função da sua experiência sexual. Isso é uma comunidade e são homens que acreditam nesse pensamento. É maior do que a gente imagina, porque o conteúdo do Red Pill tá em todas as redes sociais e tem muita gente com isso. Eu já fui em 2 podcasts Red Pill, em que eles baixaram bastante a bola quando eu tava lá, porque aí é diferente, que atrás da internet é diferente, né? Um dos hosts, tinha feito vários reacts a vídeos meus. Mas lá ele tava manso, que era uma maravilha, sabe? Uhum. Então, é diferente, né? Sim. É diferente, né? Então, e aí, as pessoas, quando me desqualificam, por exemplo, esse tipo de público, me desqualifica me chamando. Eu tenho até no celular uma pastinha de haters. Eu faço print, você precisa ver. A maior parte dos haters diz que eu sou velha. Como se isso fosse um peso. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu tô falando assim do peso cultural que tem a mulher não poder envelhecer. Um homem é um Richard Gere da vida, certo? E uma mulher já não é. Então, assim, são várias coisas, sabe? Meio difíceis da gente romper, mas eu tento fazer isso através do meu perfil para que as mulheres entendam que a autoestima delas é baseada no cuidado que elas têm. Então, tá certo, eu nasci em 1963. Que cara você quer que eu tenha, querida? Só posso ter essa. E Mas que bom que eu tá cheguei ótimo. nessa idade, porque quer dizer que eu vivi Pois tudo é. isso e tô aqui. Mas né? então, eu tenho já agendadas 2 maratonas para esse ano, já tenho 2 para o ano que vem. Exatamente. Entendeu? Então, vou fazer 4 maratonas agora em poucos meses. Quem é que faz 42 quilômetros correndo, não é? Então, não é todo mundo. Então, isso é o que faz de mim quem eu sou. E não propriamente a idade. E é essa a mensagem para mulheres que eu passo, entendeu? Você é aquilo que você faz. Aquela pessoa que começou vendendo 2 pães, que agora vende um monte de salgadinho para padaria, ela é isso. Ela não é aquela que o marido xingou, não, ela é aquela pessoa que faz isso e está dando exemplo para a filha dela. E várias pessoas podem fazer a mesma coisa. E falando mais sobre o Red Pill, que a gente tava falando até nos bastidores, antes de começar, isso de mulher rodada que a gente tava falando. Como que é o termo? Tem um termo. Ele chama MVS, é maior valor sexual. MVS, maior valor sexual. Aí, por exemplo, uma mulher de 60 anos, eles consideram que tem por ter vivido... 0, né? Opa, acho que 0, né? Porque, segundo eles, pra cima de 30 já tá difícil, né? Imagina Então, com o dobro. Mas é um absurdo eles pensarem isso, não é? Veja. Eles calcularem por... É como se fosse um carro, né? É isso que eles querem calcular? É por aí. É tipo um carro, Sim, gente. É por aí. E o rodado que eles chamam também não é só isso. Eles falam
de ter tido vários parceiros. Então, no histórico de vida, ter vários parceiros, para eles também é um defeito. Sim. Então, são várias coisas somadas de conceitos muito machistas. E eles tudo bem. Eu acho o seguinte... Eles não têm esse nome pra eles, assim. Não. Eles não têm o... Como que é? O maior valor sexual, não eles não têm. É só pra mulher. Porque eles tomam o comprimido, né? Daí acho que é pra eles. Ai, meu Deus. Ser isso. Mas o que a gente tem que olhar? Tem que olhar que até pra gente escolher o parceiro pra gente. Se você está com um homem que tem esse tipo de discurso, não fique com ele, querida. Porque vai ser o homem que aponta pra você e diz que você é uma baleia. Porque várias pessoas me contam de ter ouvido isso dos próprios maridos. Controla o que você dos come, né? Exatamente. Tá lá, tá controlando os teus horários, uma série de coisas que não seriam razoáveis num relacionamento. Então, é até bom que esses movimentos tenham um nome pra gente estudar e pra gente saber identificar. E não estar com homens assim. Nós Certo. precisamos ser seletivas. Exato, saber com quem a gente... Tá mais do que na hora das mulheres serem mais seletivas, querida. Então, porque a gente fica perdendo muito tempo com pessoas que não vale a pena. Porque esse movimento acredita que só eles escolhem, né? Sim, exatamente. E como se a mulher não pudesse escolher com quem ela quer se relacionar, com quem ela quer compartilhar a vida. Só que tem muitas mulheres que também acreditam que elas têm que ficar numa posição de espera para serem escolhidas. Então, é todo um rompimento de paradigmas que a gente tem que fazer nessa fase. Eu acho bom que os movimentos tenham nomes, que assim a gente pesquisa mais, se informa, vê as hashtags, onde é que estão, etc. E se informa um pouco mais a respeito. Realmente é bem triste, tá? É triste saber que haja pessoas que fazem este papelão e, pior ainda, que essas mulheres que estão ao lado deles estejam ainda se prestando a esses papéis. E tem bastante ainda, infelizmente. Mas também, ainda bem que tem muitas mulheres com a consciência que querem conquistar ter o seu dinheiro, não depender de homem. Tá tendo esse movimento também, Que graças... bom, que bom. Foi isso que eu ensinei pra minha filha e ainda bem que ela pegou bem. Captou a mensagem, isso é bom. Inclusive, você comentou que ela é dermatologista. Isso. E essa pele é maravilhosa. Digamos assim, tomei muito sol nos anos 70. Eu tomava banho de sol com Coca-Cola, pra você ter uma ideia, na pele. Meu Deus! Com urucum, que era pra queimar mais. Você não sabe o que eu já fiz com a minha cara na minha vida. Então, assim, perto dos desastres que eu já fiz, até que tá bom, viu? E como que você é com o seu autocuidado? Meu autocuidado consiste em excelente alimentação e exercício físico. Ponto. E excelente alimentação mesmo. Eu sou aquela pessoa regrada. Eu vim de Curitiba para São Paulo hoje e eu comi banana no aeroporto. Eu trago a banana da minha casa e lá eu como a minha banana. Ponto. É assim que funciona. Tomei cafezinho aqui sem açúcar. Ponto. Eu estou evitando alimentos inflamatórios. Não vou dizer para você que eu não possa ter uma exceção ou outra, que é um dia de festa, alguma coisa assim. Porque eu sei que aquilo que eu como vai definir a minha saúde no futuro. Com certeza. Eu vi meus pais morrerem de câncer. Eu vi minha mãe com uma artrose horrorosa. Eu tinha rinite. Comecei a ter artrose lá aqui, meu dedo torto. Começou isso aqui com 40 anos. É nas juntas, Tá? né? Isso. E aí agora não tenho mais. Por quê? Porque eu passei a cuidar da minha alimentação. Então, meu primeiro cuidado é a minha alimentação. Quando você era jovem, você tinha esse pensamento? Não, nem existia isso, menina. Eu venho de uma época em que, pra você ter uma ideia, eu não comia salgadinho, tá? Por quê? Porque meus pais não tinham dinheiro pra comprar. Certo. Então, eu levava lanche pra escola. Eu achava feio levar lanche pra escola, porque eu queria comer os salgadinhos que as minhas amigas compravam. Entendeu? Então, assim, é outro conceito. É um conceito... Eu não tomava refrigerante, mas porque não tinha dinheiro em casa pra tomar refrigerante. E aí eu achava que refrigerante era uma coisa muito especial. Então, são outras épocas. Hoje a gente tem um esclarecimento suficiente pra gente saber que a gente é, sim, aquilo que a gente come. Ponto. E eu vejo a diferença minha hoje, tanto de peso e tudo mais, com pessoas da minha idade, que estão ainda sendo reféns, sabe? De excesso de açúcar, de excesso de massas, de pães e dessas coisas, e infelizmente estão mal. Exercício físico, outra coisa. Eu faço mesmo. Então, eu faço musculação, faço meus alongamentos, meus treinos de corrida, que é o que eu tento passar para as minhas seguidoras também. Eu não tô com vontade de fazer. Claro, muitas vezes não tô. Gente, Curitiba tava 2 graus no sábado. E eu corri 16 quilômetros. Pra caramba, e você tava lá na 2 corrida. graus, minha filha, tava você lá. Você coloca uma touca e vai? Como é? Depende do dia. Eu esquento muito na cabeça, sabe? Mas luva, sim. A luva você coloca pra não congelar. Me agasalho, mas você sabe que tem um segredo pra correr no frio, né? Quando a gente começa a correr, tem que correr com um pouco de frio. Um pouco, não muito. Porque depois você esquenta.
Se você começa a correr muito agasalhada, depois você fica muito suada, tem que tirar muita Tem que camada. começar a tirar. Tem que tirar, daí você não sabe nem onde enfiar tanta coisa, né? Então tem esqueminha. Quem corre bastante como eu, tem assim já... A gente já sabe mais ou menos o esqueminha Como que das faz? coisas e tal, né? E agora eu tenho programadas... Eu tenho um sonho. Um sonho de conseguir uma medalha que o Dr. Drauzio Varela tem. Olha só que legal. Olha! Que são as 6 maiores maratonas do mundo, as 6 majors. Eu tenho 2. E agora estou inscrita para mais 2. Nova York? Sim, Nova York agora e... Não, mais 3 estou inscrita. Eu tenho, vamos lá, eu tenho Berlim e Chicago, dessa medalha, tá? Aí esse ano vai ser Nova York, depois vai ser Tóquio e depois vai ser Londres. Aí vou ter 5. Nossa, correr em Aí vai Londres, faltar que de Boston, delícia! Daí vai faltar de Boston, que vai ser no outro ano que eu vou fazer. Porque aí quem tem 5 medalhas consegue o índice para Boston, sabe? Boston é muito difícil você conseguir. Mas quando você é acima de 60 e já tem as 5, faltando uma só, você consegue se inscrever. Aí eu vou tentar. Então, como é esse meu sonho, então eu treino. Você tem um entusiasmo em correr? Te faz bem? Como que é a sua paixão pela corrida? Na hora de correr, até o Dr. Drauzio Varela fala, você fala às vezes, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tem um Você meme fala, dele meu que ele Deus. fala assim, não é todo dia que eu acordo de manhã e falo, uhul, eu tô bem saindo. isso mesmo. Mas eu pego e vou. Eu acho Exato. que ele falava isso em relação à mesmo. corrida, né? É isso mesmo. Ele tem um livro fantástico, Muito bom. ele tem um livro lindo sobre corrida, que eu já li várias vezes, tá? Sério? Eu nem sabia que ele tinha um livro. E ele é conhecido, né? Porque você sabe que ele trabalhou no Carandiru e tudo, né? Então ele é muito conhecido. E aí, ele dizia que muitas vezes correndo para as maratonas, treinando no centro de São Paulo, de madrugada, assim, cedo, é claro que só tem marginal, né? Os marginais que reconheciam ele do presídio. Diziam, ô, doutor, tudo bem, doutor? Gente! Cumprimentando ele na rua. Os caras ali na rua e ele correndo. Então, nem sempre é bom, né? Às vezes até durante a corrida a gente passa por perrengues. Em Chicago eu caí, menina. Mas eu levei um tombo no quilômetro 30, que foi uma coisa assim... rocambolesca. E eu consegui acabar a corrida. Mas mancando, mas eu consegui acabar. Então, vão acontecendo coisas pra gente. Mas é legal, sabe? E a gente tem um objetivo. Aí o que eu ia te falar? Então, como eu treino pro frio, né? Porque nesses lugares faz frio. Quando você vai pra uma maratona dessas, na hora da partida, você fica esperando mais de 1 hora, sabe? Porque são muitas pessoas, né? E aí você geralmente vai com um casaco velho. Sabe por quê? Porque na hora de sair, você larga aquele casaco, ele vai pra caridade. Você doa. Já fica organizado que pode jogar o Isso. casaco e depois vai ter gente que vai buscar e tal. E esses dias eu achei barata umas luvas que eu comprei na Casa China, daí eu comprei 4 pares já. Casa China, adora Casa China. Comprei Menina, adora 4 Casa pares, China. menina, que aí eu vou agora jogar fora essas luvas também. Tipo, você começa a correr, aí quando esquenta, você joga fora. Na maratona. Você joga, daí já entrega. Geralmente o pessoal joga o parzinho junto, assim, pra alguém pegar, sabe? Já fica embaladinho. É legal. Você começou a correr por causa do seu noivo? E isso, comecei a correr com 50 anos. Ele é atleta? Ele é triatleta. Triatleta. Faz triatlon, Gente, vocês né? são um casal atletas, né? Assim, tipo... Nossa, e agora ele tá fitness. no empenho, sabe? Porque agora ele tá conseguindo melhores tempos e tal, tá pegando pódio, ele tá todo animadão, Que sabe? legal, vocês correm juntos. Corremos muitas vezes, só que como a velocidade dele é muito maior que a minha... cada então um a gente vai no sai seu pra treinar, tempo, cada um vai né? no seu tempo, porque ele faz distâncias menores, eu faço distâncias maiores. Porque como ele faz 3, né? Então ele faz short, que ele gosta. Triatlon short, que é menos. tá. Eu faço mais. Que interessante. Então, é um hobby. É um hobby que me dá alegria, me dá incentivo, me dá objetivo. Então, assim, eu já pensei, quando eu acabar essa medalha, depois eu quero fazer a maratona da Muralha da China. Você corre na Muralha da China. Achei sensacional, agora enfiei na cabeça que eu quero. Porque tem escada pra subir e descer, né? Então, são 42 quilômetros na Muralha da China. Então, agora eu quero. Que Então, interessante. depois eu vou nessa. E assim vou. E aí, eu vou tentando. E pra quem quer começar a correr, qual conselho você falaria? Olha, para começar a correr, é assim, um pé na frente do outro. Já começa por aí, né? Então, já faz uma grande coisa, né? Então, é mais que o sofá, entendeu? Um pé na frente do outro. No primeiro dia, o que você faz? Você caminhe rápido. 1 minuto, caminhe devagar 1 minuto. Rápido 1 minuto, devagar 1 minuto. 5 minutinhos. No outro dia, você vai aumentando. Depois, aquele andar rápido, você transforma em trote. E depois, você transforma o trote em corrida. É tudo aos poucos, para o corpo ir acostumando. Não dá para fazer tudo de uma vez, que aí as pessoas se lesionam, né? Com certeza.
Então, a gente tava falando sobre autocuidado. Então, são as atividades físicas, a alimentação Isso. saudável. E daí, claro, aquele mínimo. Eu sempre fui muito vaidosa também. Nossa, eu percebi, sabe por quê? Você falou, ai, deixa eu ver como eu fico na câmera e tal. Claro, minha filha, sempre fui. Sempre me maquiei. Ó, pra você ter uma ideia, você não conhece ninguém na minha condição e eu vou te dizer qual é. Eu fiz aquela maquiagem definitiva em 1986. Com uma chinesa que veio da China. Não estou brincando. Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas do Brasil. E o definitivo é o quê? É aqui e aqui. É tudo. Tá. Só que agora tipo, pintei por cima. tipo um lápis, né? Ele já tá cinza agora, né? Também, né? Ele vai Tantos anos, saindo. né? Não, e vai e borra tudo. Então agora já foi pra vários lados. Já foi até em cima da minha pálpebra. Mas eu já fazia isso. Eu pensava, sabe o quê? Vai que eu morro, né? Daí eu já morro maquiada. Você pensava isso mesmo? Essa brincadeira? Falando sério. Agora eu já quero ser cremada, agora não me importa mais. Mas enfim. Qual que é a sua religião? Católica. Católica. Ah, tá. Geralmente quem é cremado é do espiritismo, né? Não. Não, acho que não tem essa, né? Não tem essa. Não. E você reza todo dia? Como é? Olha, eu tenho uma oração que é bem interessante, sabe? E que é sempre de agradecimento quando eu tô correndo. Uma coisa Você que eu faço agradece? muito. Eu agradeço ter as pernas, de ter saúde, de respirar. Na época da Covid, eu perdi 2 grandes amigos para Covid. Então, eu pensava, meu Deus, que bom que eu tenho pulmão, que bom que eu tenho isso. Eu fiz explante também, o que me ajudou muito para correr. Eu tinha silicone. Ah, eu vi que você comentou mesmo. Contra a minha vontade, o médico que colocou a segunda prótese, quando troca, sabe? Colocou ml a mais. Maior, que acontece com mais gente do que a gente imagina. E aí eu resolvi tirar. Com a Xuxa aconteceu isso. Com quase todo mundo. Eles põem maior, menina. Eles não vi. avisam a gente. Aí você não consegue nem botar uma camisa. Espero que hoje em dia não esteja... Acontece ainda. Porque ainda eles insistem que você fica mais bonita. Porque aí a pele, não sei o quê. Gente, mas o não sei corpo é seu. E como que você vai colocar uma coisa a mais, Mas sabe? Tá a mais. assim de casos. Então agora que eu tirei também, que faz 2 anos, meu Deus do céu, para correr mais leve, tudo certo. Aí eu respiro mais ainda. Então tudo isso me manda, eles chamam o pessoal da corrida de estado flow. É um estado em que flui tudo. Nossa, sabe, que delícia! Você medita, que delícia! Sabe? Então eu olho as estrelas, olho os passarinhos, se é de noite, né? Se é de dia, dependendo. Eu olho a grama e não sei o quê. Nossa, é para mim um momento de agradecimento. Eu creio que a base de você ter uma vida espiritual boa é o agradecimento. É você ser grato por aquilo que você tem. Exato. Mas você também tem que dar uma ajudazinha, né? Vamos combinar. Agora, se você come comidas tóxicas e você não faz exercício, aí fica meio complicado também você ser grato, né, querida? Então, a gente também tem que dar uma ajudazinha, né? É verdade. E sobre você ter cursado psicologia, da onde que surgiu essa vontade para começar a faculdade? Olha que interessante, porque um dos meus livros, eu fui na livraria, fui até aqui em São Paulo, na livraria Siciliano. Eu fui lá e estava lá no setor de psicologia. Eu falei, gente, mas eu não sou psicóloga. Daí o rapaz falou, mas a editora falou para você que era para colocar ali nesse setor. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, tá aí um bom curso para eu estudar, né? Para eu entender melhor algumas coisas. E aí comecei, menina do céu. Eu fui a melhor aluna do curso inteiro, sabe? Me senti assim super honrada de ter recebido depois prêmio. Você fez online ou você fez presencial? Não existe online psicologia. Até hoje não existe. Ah, é? Não Tudo proibido. presencial. É presencial. Não sabia que e era direito também. São 2 faculdades que são Deve só ter presenciais híbrido, até hoje. então. Não existe. Não existe. 0. Não tem híbrido. Só presencial. Até hoje. Então, além de nem existir online curso nenhum naquela época, mas... Tá. Não. Ah, tá. Daí você fez presencial. Mas hoje não existe. Hoje não existe curso nenhum de psicologia que é proibido. Eu não pelo sabia MEC. disso. Bom saber. Porque eu vi então, que o que tem é psicanálise, não sei o quê, não sei quantos, alguma coisa tá. no Mas final a de semana, faculdade, mas não. entendi. Aham. E aí foi maravilhoso cursar. Foi ótimo, foi ótimo. Daí tive várias cadeiras, assim, muito diferentes, né? Por exemplo, a gente tem anatomia, por exemplo. E a faculdade que eu fiz tinha um laboratório de anatomia super completo. Então, depois você estuda neuroanatomia também. É muito bacana. O curso de psicologia é bem completo. E aí, me encontrei. E como que você define a inteligência emocional? Inteligência emocional é você ser capaz de não ser dominado pelas emoções, que em princípio são protetivas. Mas quando você coloca o raciocínio, você começa a compreender o porquê você sente cada coisa. Explico melhor. O medo é uma emoção protetiva, já veio de fábrica em nós. Por quê? Porque aí nós somos cautelosos. Nós, quando temos medo, temos mais cuidado com algumas coisas. Isso é uma questão de sobrevivência. O pessimismo
é a mesma coisa, é amigo do medo. O pessimismo também serve para isso. Para que você saiba também, opa, Perigoso. devo ir, não devo, vou me arriscar. Mas aí vem o tal do otimismo, que é uma outra emoção, a alegria, por exemplo, dizer, não, peraí, vou arriscar. E aí você, por exemplo, saía da caverna para você ir caçar. Com cuidado, mas você tinha o otimismo de encontrar alimento. Você entendeu? Olha quantas coisas. E que ia dar tudo certo. Que era esse neurotransmissor chamado dopamina, que antecipava o prazer de você comer. Olha que interessante, que nós temos até hoje. Então, tudo isso é muito lindo na evolução humana. Hoje, nós vivemos uma civilização em que nós temos relações complexas. Então, só o medo te paralisar não te levaria a lugar nenhum. Só a ansiedade, por exemplo, te preparar, também te deixaria impossibilitar de fazer coisas. Então, inteligência emocional é você ser capaz de perceber essas emoções e ser capaz de levar para o racional para você tomar atitudes corretas. Incrível, incrível. Isso tudo tem no seu curso, em vários módulos. Tem. São quantas aulas? Aí já não sei mais, porque o de inteligência Mas emocional... são vários, assim, umas 60. Acho que deve ter uns 10 módulos e aí não sei quantas aulas tem cada um. Tem É só bastante você coisa. falando ali. Sim, sempre eu falando e com lições de casa e esse tipo de coisa. Nossa, super interessante. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem entender sobre esse universo de autoconhecimento. Isso é Porque bacana. essa palavra autoconhecimento, há uns 10 anos atrás, não se falava. Se falava pouco e o que acontecia é que tinha muitos manuais de autoajuda, mas não havia, talvez, a percepção de que você poderia se beneficiar com a autoajuda. Quando uma pessoa faz um curso, ela se auxilia. Por isso que a autoajuda é importante. Por isso que ler um livro de autoajuda também é legal. Ela se auxilia e ela vai estabelecendo as suas próprias ferramentas. Porque se você olhar bem, você está no teu dia a dia com quem? Com você mesma. Com os teus pensamentos. Teus pensamentos podem ser pensamentos intrusivos, pensamentos extremamente Você negativos. tem que saber lidar com eles, claro, né? de impossibilidade. Então, se você já se conhecer o suficiente para saber, opa, estou tendo pensamentos intrusivos. Tá, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Hoje eu estou tendo um exemplo disso comigo. Como eu comentei com você antes da gente começar o programa, a minha página do Facebook foi hackeada. Certo. Que, aliás, atenção, Facebook, eu existo, tá, Meta? Vamos lá, né? Então, foi hackeada. Então, isso é um problema? É um problemaço. Um problema. Beleza. A minha página de anúncios também foi hackeada. Logo, eu não consigo nem impulsionar no Instagram, não consigo fazer nada. Então, eu estou muito amarrada. Ora, se eu paro para pensar só nisso, eu paralisaria o meu dia. Então, inteligência emocional é dizer o quê? Eu tenho um problema. Página hackeada. Qual é a solução? Ir a todas as instâncias da Meta que eu posso. A outra solução? Solução judicial, entendeu? Então, quando eu foco na solução, mas não foco no problema, eu não me deixo levar por pensamentos que sequestrem todo o meu dia, entendeu? A melhor coisa é pra solução, é isso. Exato, entendeu? É isso inteligência emocional. Senão você fica rodando, girando uma lâmpada e você só gira, você nunca rosqueia. Não, exato. É? É isso mesmo. E aí, o que você faz? Você tira a tua energia da tua produção do conteúdo, que no meu caso, tira a energia de várias outras coisas. Então, para tudo na vida, quando você tem inteligência emocional e você tem as ferramentas, você tem que olhar para a solução. Porque se você se deixar levar só pelo problema, você não chega a lugar nenhum. E é isso. Então, eu estou tendo essa prática hoje, porque tem dias em que eu me vejo sequestrada por esse fato. Digo, mas meu Deus, o que aconteceu? Tá, daí eu paro. Digo, não. Maria, volta. Parece que o nosso emocional e nosso racional dentro da gente meio que quer conversar, assim. Sei lá, às vezes, por exemplo, você falou, Claro. né? Às vezes eu tô num dia. Não é todo dia que a gente tá super alegrona, né? Mas Tem claro dia que que a não. gente tá meio, que preguiça de fazer tal Certo. coisa, só de ir na academia. Aí você tem que voltar. Parece que isso é o emocional ali, né? Aí depois você tem que vir com o racional e puxar. Isabela, Isso. vamos voltar pro que isso você é. mesmo. Que é o lobo frontal, querida. Ah, é? O lobo frontal, ele fica em cima da testa, tá? Na evolução humana é o seguinte. Quer um Discovery Channel de 5 minutos? Quero. Vamos lá. Então, os hominídeos foram aqueles que antecederam os homens, quem nós somos hoje. E eles viveram há 3 milhões de anos na África. Quando surgiram os hominídeos, houve um processo chamado desertificação da África. E como a paisagem ficou bem inóspita e o alimento difícil de pegar, aqueles que desceram das árvores para coletar alimentos se tornaram bípedes, andando de dois.
Aqueles que permaneceram nas árvores se tornaram os ancestrais dos símios, dos macacos de hoje. Vamos lá. Aqueles que se tornaram bípedes, como o quadril deles diminuiu, porque isso aqui são todos achados arqueológicos, tá? Tiveram crias, olha só que interessante. A cria, o bebê tinha que nascer mais imaturo, menor. Porque se nascesse maior, com quadril largo, tá tudo bem, mas com quadril mais estreito, não dá. Então, por um processo bem interessante de evolução, começaram a nascer crianças menores, como até hoje nascem, tá? Desse tamanho. E o que aconteceu? Como a criança estava mais imatura, ela exigia o quê? Cuidados maternos. E aí você tem o quê? O cuidado com a criança. Olha quantas coisas, tá? Cuidando dessa criança pequena. O homem foi evoluindo. Aí os grupos começaram a ter, olha só, é complexo, mas é legal de explicar. Com ficar em pé com o bipedalismo, o forame magno, que é o buraco onde a coluna encontra o crânio, foi para outro lugar. E deu lugar a uma área chamada área de Broca, que é a área de fala. Olha que interessante. Daí nós começamos a falar entre nós. Então, olha, a sociedade começou a cuidar das crias, começou a falar, começou a andar bípede. E quando foi descoberto o fogo, em função de toda essa evolução, o fogo permitiu que a gente comesse mais calorias e o cérebro aumentou. Olha que interessante. Porque o cérebro é um grande comedor de calorias. A mandíbula diminuiu, isso todos achados arqueológicos. E aí deu lugar a esse lugar chamado lobo frontal. Só vou te resumir. Primeiro surgiram as emoções e depois, com tanta evolução, surgiu um lugar para o raciocínio. Por isso é que primeiro você fica emocionada em qualquer situação. Você está no trânsito, você leva um susto. Mas depois fala, não, pera, não foi nada. Não posso largar a direção. E aí você volta. E o que eu ensino em inteligência emocional é como voltar o mais rápido possível pro racional, entendeu? É isso, que é basicamente. essa puxada, né? Aquela puxada que você falou, é isso. Tem explicação na evolução humana. É isso. É bem legal. Então aí, quando você entende que tem um lugar chamado lobo frontal e que ele vai comandar a tua vida, se você deixar, você dá menos importância para tuas emoções. É verdade. E quanto mais você tem ferramentas, mais você pratica, mais fácil que fica, Com né? certeza. Aí você pode continuar pistola, como eu estou ainda pistola com esse assunto. Mas estar pistola não quer dizer que isso vai dominar a minha vida, entendeu? E é isso, essa a diferença. Exatamente. E é muito maduro isso, né? Total! Faça meu curso de inteligência emocional! Nossa, muito interessante. Voltando a falar sobre as corridas, você tem alguma história pra compartilhar de alguma corrida interessante, assim? Menina! A que você acha mais interessante? Olha, eu poderia falar das maratonas, assim, das majors, que eu acho que elas são duas corridas bem legais, que eu me senti super bem. A primeira foi de Berlim, né? Então, Berlim eu fui com a minha filha. Aí minha filha toda orgulhosa, daí nós marcamos que ela ia me encontrar. Agora tá mais evoluída, tem internet, essas coisas, tá mais evoluído. Aquela internet em qualquer lugar, né? Que você encontra. Antes era só com roaming e tal, né? Então, agora o corredor recebe um chip, né? E qualquer pessoa pode acompanhar no aplicativo onde está o corredor numa maratona. É bem legal. Aí você pode encontrar com ele em vários pontos. Mas antes não podia. Então, a minha filha estava me esperando naquele lugar. Mas eu estava tão feliz. Eu achei que eu ia estar toda cansadona. Mas, menina, eu estava tão feliz que eu encontrei com a minha filha no quilômetro 40, pulando, parecia uma... Quilômetro 40. Nossa, saltitando que nem... Como se eu estivesse, assim, lépida, uma lebre. Então, assim, me lembra que agora a sensação que me deu ver minha filha, sabe? Achei tão legal. Emocionou. Aí passei, cheguei e tal. Chicago foi E ela tava te esperando, a sua filha. Esperando aí o encontro certo. Que foi maravilhoso. A coisa foi muito legal. Me senti super orgulhosa, tá mostrando exemplo. Tipo, e eu consegui, e ela viu e tudo, né? Ai, cheguei assim, inteiraça, tudo bem. E à noite a gente foi comer num lugar tão legal, menina. Um restaurante em Berlim, que é tudo no escuro, servido por cegos. Meu Deus. Você não enxerga nada. Aí eu falei, pronto. Você não vê o que você tá comendo? Nada, não vê nada. Caraca! Zero. Você vai entrando em várias salas, e quando eu fui entrando nas salas, eu falei pra ela, Laila, e se a gente estivesse sendo sequestrado? Eu já tava imaginando um cárcere, que eu falei, nós achamos na internet o restaurante, nós viemos pra cá. Vai que... Porque você desce muitas escadas, desce, e esse cego que tá dirigindo você, ele vai fechando as portas, né? E cada vez vai ficando mais escuro. E aí você chega num lugar...
que você ouve barulho de pessoas batendo nos talheres, assim, comendo, mas você não enxerga nada. Zero. Então, eu fiz a maratona e à noite ainda fui comer no escuro. Nossa, adorei essa Sensacional. experiência. Eu super iria nesse Muito restaurante. legal. Eu super... Muito, E o que você muito. comeu? Menina, começa assim. Lá em cima, você via 4 menus. Mas eles eram todos com poesia. Então, eu peguei um que a poesia era sobre o mar. Sobre a sereia, sobre não sei o quê. Então, eu imaginei que ia ter muito fruto do mar. Você só fica ouvindo e tá tudo apagado, escuro. Tô imaginando a cena. Tá. Aí a minha filha escolheu outro menu e tal. Então, assim, eles só falam se é vegetariano ou não é, mas não falam nada do que tem na comida. E aí, tudo. O garçom traz, ele te cutuca aqui por trás e coloca o copo na tua mão, porque você não tá enxergando nada, né? E o prato você tem que ficar tateando e ele vai servindo esse menu. E aí você come, você não sabe o que você tá comendo. Porque você não vê, você só sente o gosto. E aí você vai chutando. Será que eu tô comendo isso? Será que eu tô comendo aquilo? Você só sabe depois que você acabou. Porque depois... Você lembra o que você comeu? Você sobe. Eram muitas comidas, porque Eram várias. Era o menu degustação. Você vai entrada, aprovando. primeiro, segundo, terceiro. Valeu vários... a pena a experiência, então? Nossa, amei. E daí lá em cima, quando você sobe de novo, aí eles mostram. E tem bastante tudo que você pessoas comeu. Tem Tem, várias só que você não- mesas? Sim, só que você não vê escuta, assim, nada. pouco Só de- escuta. Só escuta. Parece um filme de vampiro. E se você quiser ir no banheiro? Sabe o que eu não... eles falaram que era pra ir antes. Isso, Ah, eu tá. me lembro. Eles deixaram avisado, eu não né? quis lá embaixo, Aham. eu lembro, eles falaram. Tá. Porque não tem como. Entendi. É escuro, que é um breu. Você não se perdeu da sua filha, né? Você ficou lá do lado Não, dela. ela tava na minha frente, eu até falei, pega a minha mão. Menina, você não enxerga nada. Mas eu fiquei pensando já em sequestro, coisa de brasileiro, né? É. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Que eu fui me enfiar num lugar que eu não sei onde eu tô. Onde eu tô. E todos que servem são cegos. Nossa, O rapaz gente. que ele falou, né? Se apoia em meu ombro, né? Pra descer as Que escadas forte e tal. falar sobre o mar, né? Porque a É. pessoa que é cega não consegue enxergar. Você imagina? O mar, que tão belo. Nossa, é forte? Tipo, deve É dar um lugar uma... de muitas sensações. Muitas então, eu achei que sensações. foi um dia interessante, né? Em que eu consegui um objetivo meu. Peraí, e esse dia teve mais coisa ainda. Tinha um aplicativo da maratona que falava assim: peça para um parente seu torcer por você, quem sabe o vídeo dele seja escolhido. Pedi para minha mãe, pedi para minha filha. A minha mãe pegou e gravou, juro por Deus, com uma vassoura na mão. Porque a minha mãe tava varrendo quando eu pedi para ela. Ela, e tal. E você acredita que eu vi a minha mãe e a minha filha, os 2 vídeos foram escolhidos Sério? na saída? Eu não tô brincando, num telão No gigante. telão? No final da corrida? No começo. No começo da corrida? Daí eu, my mother! Daí eu, my daughter! Todo mundo ao redor nem sabia o que eu tava falando. As 2 apareceram. Foi sorteado o vídeo das 2. Caraca. Eu vi as 2. E elas falaram em português no vídeo? A minha mãe torcendo, sei lá, em que língua, minha mãe era espanhola, se ela tá falando em espanhol, minha filha também, vai mãe. Sua mãe é Tava lá. espanhola? Ela já faleceu, minha mãe. Ela era entendi. espanhola, da E Catalunha. ela falou, entendi. É, Nossa, aham, mas meu que pai também. gostoso então que apareceu ali. Né? Foi muito emocionante. Então, assim, são coisas legais que a gente vê acontecendo. A primeira prova que eu fiz também foi interessante. A primeira prova, eu me inscrevi para fazer 5 quilômetros. Eu já corria fazer 1 ano, mas eu tinha medo de fazer prova. Aí me inscrevi numa prova do clube. Aí meu noivo também foi comigo, tadinho. Ele foi do meu ladinho, assim, correndo devagarinho comigo e tal, né? E aí ele dizia, vai, Chuchu, corre, corre, corre. Eu pensava, não, deixa eu ir na minha velocidade. Mas sabe o que aconteceu, menina? Eu cheguei em segundo na minha categoria. E aí eu cheguei à conclusão que uma mulher que estava um pouquinho antes de mim, eu deixei ela passar. Aí aquilo me deu uma lição pro resto da vida. Toda Você vez deixou? que eu vejo... Pois é, eu não sabia que ela era da mesma categoria. Eu nem sabia que tinha que ganhar. Mas depois que eu entendi que eu era boa na minha categoria, eu chamo categoria desmanche, tá? É minha categoria, né? Então, aí, quando eu vejo uma mulher magra e que tem a minha idade, que eu sei, eu miro nela pra passar dela. Porque agora não deixo mais ninguém passar, né? Entendi. Agora Competitiva. Agora eu sou. Antes não era, agora eu sou. Sim. Em maratona não. Maratona a gente... É muito... o percurso é tão longo, mas tão longo que você tem que levar na esportiva, sabe? Então, tem pessoas até que tem coisas escritas atrás. Se você está atrás de mim, quer dizer que eu corro melhor que você. Coisas assim. É muito Nossa, engraçado. tira um sarro da muito cara, né? É muito engraçado. É muito engraçado. Sobre as suas redes sociais, eu vejo que você responde muitas dúvidas. Chega A maioria de muita mulheres, mensagem. né? A maior parte, E que sim. estão passando por um relacionamento abusivo, com um relacionamento conturbado. Eu vi até um vídeo que você tava falando que... Não sei se foi o vídeo, foi no podcast. Eu acho que foi no seu Instagram. Que você falou, gente, não combina quando o marido acorda super cedo e a mulher acorda super tarde, ou vice-versa. Tipo, uma pessoa é super noturna e o outro não. O casal assim não dá certo. Eu vi que você falou mais ou menos algo do tipo. À medida que passa o tempo, querida, a gente vê que não. Tá? Não, os opostos não são complementares. A gente vê pessoas muito irritadas
com a outra que acorda cedo, aquela pessoa que dorme tarde fica irritada que a que acorda cedo também dorme cedo e não acompanha. Estilo de vida, a gente vê. Estilo de vida. É isso. Alimentação, sobre dormir, tudo. acordar cedo é estilo de vida. Sim, dá uma diferença muito grande. Então, por exemplo, um fumante com uma não fumante, esse tipo de coisa, realmente É meio difícil complexo. mesmo. Eles... Eu ainda recebi ontem uma mensagem de uma seguidora que dizia assim: fiquei 4 meses com ele, mas aí ele é fumante, bebe todas. E ainda por cima, Maria, esse final de semana, ela me falando, né? Ele recebeu uma mensagem da ex-cunhada dele e ainda emprestou dinheiro para ela. É o fim da picada. Aí eu falei: querida, você não devia terminar por causa da mensagem para cunhada, para ex-cunhada. Devia terminar pelo estilo de vida dele, que não tem nada a ver com você. Porque é muito bonzinho, muito querido, mas olha, você fica irritada quando você tem uma pessoa que não tem teu estilo. A gente tem que pensar que se as pessoas querem se relacionar, elas têm que ter coisas em comum. Exato, Senão, você vai Isa, conviver diariamente não dá ali. certo, Exato, eu não dá concordo, eu certo. concordo. Eu tenho uma amiga que terminou recentemente porque ela acorda muito cedo e ele não. E assim, ela todo dia, 6 da manhã, tá de pé. E ela dorme muito cedo também. 8 horas, tipo, ela já tá Sim. se arrumando pra dormir. E a vida dela é assim, de dia de semana, de final de semana. Aí como que vai namorar uma pessoa que não tem o mesmo estilo de vida? Não. Acaba não batendo, né? Não bate não muita dá liga. coisa. Daí no dia a dia dá problema, assim, entendeu? E aí, mesmo que as pessoas não casem, mesmo assim, elas também ficam com muitas diferenças. Porque aí uma pessoa sai à noite e aí a outra pessoa não quer sair. Não combina. Tem um vídeo seu que você fala também, no primeiro surto, grito, cai fora. Querida, olha, é quando uma pessoa grita com você, quando uma pessoa dá sinais de agressividade. É diferente, ou seja, não é uma pessoa sem querer um dia. Mas grosseria e agressividade geralmente é um sinal forte. Quer ver? Eu vou ler pra você. Eu vou fazer o vídeo dessa semana, acho que no sábado. Uhum. E eu tava vindo pra cá, no Uber. Eu tenho um grupo comigo mesmo onde eu marco, tá? Os casos, tá? Eu tenho um grupo comigo mesmo também. Adoro. A gente se organiza ali, né? Ó, então eu vou ler pra você o que a pessoa me escreveu. Vamos lá, então. Só um instantinho. Aí, peraí, agora comemorar. Não, vai tranquila, vai tranquila. Olha aqui, ó. Te sigo porque a mãe do meu namorado indicou e te acho maravilhosa. Tô com uma dúvida. Meu namorado bebe bastante. Todos os dias, sabe, pelo menos uma lata. Mas hoje ele foi comemorar o Dia dos Pais, chegou aqui na minha casa alterado. Eu moro sozinha há alguns anos. Ele quebrou meu controle remoto. É um sinal de alerta? A pergunta. Ele sempre será assim? Chega estressado, quer gritar na minha cara, quebrou o controle. Você acha que isso pode acontecer sempre? Eu não tô entendendo por que você tá com dúvida disso, né? Exatamente, mas tá Porque aqui, ó. então, tipo, é um sinal de alerta? É óbvio que é um sinal de alerta. Mas olha aqui, Tipo, tá mais nítido que a luz do sol. Ó, eu tenho bastante medo, pois já fui casada. Ele me agrediu, traiu e também já quebrou coisa em casa. Ela Já traiu não, ele. Não, o outro, o anterior. Tá, deixa eu ver. Então ela é uma dependente emocional, entendeu? Eu tenho bastante medo, pois já fui casada. E o anterior? Ele me agrediu, traiu e também já quebrou coisas em casa. Eu tô com medo, eu amo ele. Queria que fosse diferente. Você tá entendendo? Então, isso que é dependência emocional. Se então, a pessoa escreveu isso, larga o celular 5 minutinhos, volta pra ler. Será que não cai a ficha? Muitas vezes ajuda porque a pessoa escrever pra mim. Porque parece que... Você já relatou algo pra alguém e depois se sentiu besta, tonta? Do tipo, caraca, olha o que eu tô pensando, olha o que eu tô achando, como isso saiu da minha boca. Você tem toda a razão. Não é? Eu acho que ela deveria sentir isso. Muitas vezes eu digo, leia o que você escreveu. Muitas vezes eu respondo assim, tá? Mas aí eu vou fazer um vídeo, por quê? Porque tem várias pessoas certo, nas situações parecidas. Se identificam. Tá? Mas a pessoa que me escreve, você tem razão. Ela já sabe o que eu vou dizer pra ela. E talvez ela esteja precisando desta força para ela sair dessa relação abusiva. Então, você veja o nível de responsabilidade que a gente tem nas redes sociais também, né? Você, inclusive, tem muita responsabilidade com então essa questão legal você de saber o que você pode relacionamentos. fazer. Mas, ó, eu vi agora, no Uber. Você viu, o Dia dos Pais foi ontem. Foi ontem. Então a pessoa pega e aconteceu isso pra ela ontem. Quebrou o controle cara bebe remoto. todas, foi lá, sei lá o quê, foi encher o caneco lá com o pai dele. E aí chega lá e quebra as coisas dela. Querida, você vai entender. Ele tanto já tem é que sair. agressivo. Mas então, primeiro surto de grosseria, alcoólatra. tem que sair. Vai digo esperar. isso, eu não estou não, brincando. e o pior, é muito sério isso. Porque daí Claro. você vai levando uma pessoa agressiva assim, daqui a pouco você sabe o que acontece, E vai né? não crescendo, né? Só vai piorando. Só vai piorando. E aí você vai dizer, então, aí as pessoas que, por exemplo, se demonstram contrárias à minha opinião, sempre tem, né, nos vídeos, vão dizer assim, mas você não acredita na mudança das pessoas? Sim, porque sou psicóloga.
Mas acredito que uma mulher não é um instituto de reabilitação de macho tóxico. Exato. Então, essa pessoa vai fazer terapia por conta dela para se tornar uma pessoa melhor. Mas você não precisa ser assistente social para estar com a pessoa, né? E se você vê o número de feminicídio, Muito grande, Muito porque a grande. gente sabe que é desse jeito. O ciclo da violência, aquele que eu estudei no mestrado, o meu mestrado é em psicologia forense. Então, eu estudei muito o ciclo da violência, como né? que é psicologia? Forense. O forense. Forense. E o que é a forense? A psicologia forense é uma integração que existe entre psicologia e direito. Antes, o direito era só você ler a lei, no tal do positivismo que a gente chamava, né? Ler a lei e fazer o que é certo, errado e acabou. Mas no direito de família, por exemplo, o que você tem? Tem o interesse das crianças, tem a parte psicológica do casal se separou, por exemplo, e uma série de coisas que requerem o quê? Uma função de psicólogo ali para ajudar a dirimir ou melhorar os conflitos. Então, desta aparente dissociação entre psicologia e direito, surgiu a psicologia forense que ajuda a integrar isso. Você tem também o estudo das vítimas. Você também tem o estudo dos abusadores. Estudo dos Você estuda os criminosos. casos. Então, a gente estuda e tem vários estudos que mostram razoavelmente, não tipo Criminal Minds, mas mais ou menos, né? Até que ponto uma pessoa pode se tornar uma agressora ou não. Então, são várias outras coisas que a gente tem integradas. Tem, por exemplo, todos os processos hoje que nós temos de conciliação, que são evitações de ir até o final na justiça, mas haver uma conciliação anterior, também fazem parte da psicologia forense. Então, é bem ampla essa integração entre as duas disciplinas. Aí, como eu sou formada nas duas, aí Se você é cruzou formada em bastante. Direito e Psicologia, e deu super certo. E a ênfase desse mestrado era em relações abusivas, em estudo de psicopatia, por exemplo, estudo de abuso sexual infantil e tudo mais. Então, é nisso. Hoje em dia eu vejo que tá tão difícil ter relacionamentos amorosos saudáveis. Todo mundo fala hoje em dia, mas eu acho que sempre Sempre difícil. foi? Só que agora Sempre tá na foi? internet. Só que Hoje, agora hoje tá a na gente vê internet. melhor acontecendo. Antes era mais escondido em casa, então as pessoas achavam que não tinham direito de ter algumas reivindicações e tudo. Eu não Então acredito sempre que... foi, né? É verdade, você tem Eu não razão, acredito sempre que piorou. foi. Eu acredito que é Sempre igual, foi. só que era muito escondido por um machismo gigantesco Certo. que fazia com que o homem, muitas vezes depois que ele morria, você descobria que ele tinha 3 famílias, né? Aham, bem isso, não. É bem clássico total. isso, né? E é raro encontrar relacionamentos que você, por exemplo, tem como referência de um relacionamento saudável, que tem super respeito. Eu converso disso com minhas amigas, sabe? E a gente fala, não, mas quem que é um casal... Porque assim, todo casal tem problema, Sim, né? claro. E assim, uma referência daquele casal que você fala... Nossa, sabe? Referência. Maria Rafati e Renato Gava, procurei. Por quê? Vamos lá, agora vamos lá. Isabela Eu Portioli e escolhi, Jefferson. Viu? Perfeito. Aí Ai. você tem que saber escolher. Não, querida. tá certo, tá Escolher certo. pessoas com racionalidade também. O que é isso? Você deixar de ser só emocional no Não, relacionamento. total. E aí você fala, peraí, nós combinamos, não combinamos? O respeito tem que existir entre as partes. Não tem essa história de dizer, a pessoa não é feita para ser monogâmica. Claro que é. Se você não aceitar monogamia, então você ou parte para um outro discurso de mudar a tua relação, ou você parte para outra relação. Então, a gente precisa compreender que tem muitas armas aí escondidas de narcisismo, e eu não estou falando de doença de narcisismo, mas armas narcísicas que colocam, muitas vezes, o homem como centro de tudo, como sendo aquele que pode fazer qualquer coisa, né? Tá pouco se importando, então. Tem a criança lá, não cuida da criança, deixa ela que troque a fralda, eu não vou trocar, eu vou Não ver faz meu videogame, nada, né? Não faço nada, não é? Então, tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Mas aí a gente o tem que ser famoso seletiva. folgado, né? O alecrim dourado. É, o que alecrim nasceu dourado no campo, pra sim. ser semeado. Então você tem que pegar Não, e mas cortar é verdade. os Nossa, não dá. Homem folgado não dá. Pô, não colabora, não ajuda com nada. Ajuda, viu? A gente já tá usando o Ajuda. verbo errado. Ajuda. Viu? Tá. Ó, nós estamos usando o verbo errado. Mas Por quê? mas a Se é minha- dos dois, ele tem que ajudar? Não. Ele tem que fazer, que nem você. Por exemplo, por que um homem... Eu não estou Por exemplo, corrigindo você, não, eu tô mas chamando atenção pra isso, mas entendeu? eu tô percebe? entendendo o que você tá falando, que não é nem um pedir uma Ele ajuda. vai ajudar? É o dever dele. Como é teu, como é meu, cuidar do nosso ambiente é o nosso dever. Então, lavar a louça é um dever de quem está naquele ambiente.
Cuidar de uma criança é o dever de quem está no ambiente. E assim por diante. E aí você vê pessoas dizendo, meu Deus, ele até troca a fralda. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Vai cair a mão? Né? Certo, tá certo. Não, como dizia minha mãe, né? É isso mesmo. Então é isso. Então a gente precisa pensar nisso. As relações mais duradouras, Isa, são as paritárias. Entenda isso. O que é paridade? As pessoas não precisam ser iguais, mas precisam ser paritárias. Elas serem pessoas que vivem como companheiras. Companheirismo, com o pão. Vem do latim, cum panis. Então repartem o pão de maneira igual. E fazem as coisas porque se ajudam. Se querem bem. E aí você acaba com esse discurso de, ele me ajuda. Mas o que é isso? Ele não precisa me ajudar, né? É o mínimo. Mas... É isso. É verdade. Por exemplo, tarefas domésticas. Eu vou aplaudir alguém para fazer o mínimo? Não. Que é isso? Não. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, sabe? Com muita maior atenção. Então, para nós não sermos pessoas que nos irritamos no futuro, com pessoas não colaborativas, precisamos perceber isso quando as relações começam. Então, não podemos esquecer desse detalhe. É uma proatividade do outro também, né? Óbvio. De todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. E mesmo quando as pessoas moram separadas, eu moro separada do meu noivo. Ele já me pediu em casamento, mas não iremos casar e somos felizes separados. Ele é solteiro, eu sou divorciada, cada um mora na sua casa. Bom, mas ele quando vem na minha casa... Vocês são noivos há 9 anos, não é? 10. 10. É que assim foi... Noivos eternos. Noivos eternos. É tão lindo, né? Então, por exemplo, quando ele vai na minha casa, se ele vê que eu tô ocupada com alguma coisa, ele arruma a cama da gente. Legal. Pra gente sair. Tá. Ou se eu tô na casa dele, eu posso arrumar também, ou posso... Ou seja, não há uma regra, mas ambos colaboram para que as coisas funcionem da mesma maneira. E essa é a base. Colaboração. E quando você tem isso, é uma coisa muito interessante. Aí para de ser alguém que ajuda alguém. E passam a ser duas pessoas. Porque se alguém tá ajudando alguém, só um tá fazendo, né? Pro outro tá ajudando exatamente. Nossa, ele me ajuda a tirar a mesa. Oi? Não tem que ajudar, tem que fazer. Não, aí que tá. Certo. E você veja, a gente usa o verbo porque isso aqui é uma cultura introjetada. Enraizada ali, né? Tá dentro de nós. Isso é cultural. Então, a gente tá sempre tentando romper esses paradigmas da cultura. Meu perfil serve muito para isso, sabe? Para romper esses paradigmas, não para vocês hastearem bandeira nenhuma por aí, mas simplesmente para vocês que me seguem serem pessoas melhores, para se sentirem melhor, para não se sentirem injustiçadas. Porque a sensação de injustiça que uma mulher sente quando tá tudo nas costas dela é muito horrível, gente. Então, e como que faz... vamos lá, tem muito disso. Tem muitas mulheres que tá tudo nas costas dela. Falam muito de dupla jornada. Como que mulher, vai ter a conversa com o parceiro em relação a isso? Mas não é uma conversa, né? Eu acho que você tem que fazer uma pedagogia que já vem de muito tempo, né? Então, né? Tem que... Vamos lá, você quer que o um PowerPoint você atrás do outro. Você quer que muitos PowerPoints. Você quer que o jovem ali, o seu marido ali... Vai lá. Lave a louça junto, tire a mesa junto. Como que funciona se a pessoa não tá fazendo? Fofolete é tanto seu como meu. Você tem que chamar a pessoa à responsabilidade, né? E tem que chamar mesmo. Quando a situação, por exemplo, até de filhos, que muitas vezes são folgados, né? Chega nesse ponto, é porque não tem um trabalho para você valorizar a cooperação. Por exemplo, um filho, quando é pequeno, ele pode tranquilamente fazer coisas da cozinha também. Tranquilamente. Lavar o seu tênis da escola que tá sujo. Mas óbvio. Né? Passar né? Passar um paninho, passar nem que seja um lenço umedecido, quer dizer... E é bom que já vai trabalhando a proatividade na criança ali, entendeu? Arruma os brinquedos, arruma... Então, assim, pensar que tudo na casa é uma questão de colaboração por parte de todos. Eu lembro uma vez que atendi um casal que tinha 2 filhos. E eles tinham o Rottweiler. E eu lembro disso até hoje, porque diz que o Rottweiler tem um dos maiores cocôs do reino animal. Diz que é gigantesco o cocô do Rottweiler. Aí, eles não limpavam o cocô, os meninos. E os pais trabalhavam o dia inteiro. E aí, ela, a dona da casa, ficava muito triste, porque o cachorro fazia cocô perto do muro da vizinha e poderia atrapalhar, porque tinha a casa dela. Tá? E aí era uma discussão familiar em torno do cocô do cachorro. Aí um dia chama a família inteira, que naquela época atendia famílias, agora não atendo mais todo mundo. Atende. Vamos lá. Ai, porque é difícil tirar, porque não sei o quê. Tá, e o pai e a mãe dão alguma punição quando vocês não cumprem a tarefa? Não. Então aí eu tenho um guri
viciado em videogame, que não sai do videogame, não limpa o cocô do próprio cachorro, sendo que tá o dia inteiro deitado eternamente em berço esplêndido. Aí fica difícil, né? Fica Então, bem complicado. E não tem você nenhuma não tem- punição, então ele continua como Não tá. tem, Ele vai continuar ali no videogame, não vai ter Sim. responsabilidade com as tarefas e... Eu já vi discussão numa outra família, não tô brincando, sobre pôr a meia pra lavar. Fica a dica. Meia a gente lava do lado direito, que é o lado de fora é o que suja mais. Então a pessoa pega e arranca fora e joga do avesso. Não. Você desvire tua meia e já põe lá no cesto com a meia desvirada. Porque senão a escrava que vai pôr a meia na máquina tem que ficar desvirando 200 pares de meias. São coisas pequenas, mas isso conta tanto pro futuro. Você E no vai patriarcado, a responsabilidade é da mulher, de cuidar da casa, de lavar a louça, de e ainda de de tudo. quebra trabalhar fora, porque aí agora deram emprego pra ela, que é melhor, né? Ela tem que trabalhar fora e em casa, né? Então. Dos dois jeitos. É. Então, assim, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser muito pedagógica, mas já perceber essas coisas no começo. Porque isto que é pequeno no início do relacionamento... Vira grande no final. vira Uma bola de gigantesco. neve, só vai... E todos esses sinais de narcisismo e egoísmo, eles vão aumentando ao invés de diminuir. Infelizmente. Vão tomando conta de mais setores. Vou fazer uma pergunta pra você como psicóloga. Pra mulheres que sentem que a autoestima tá muito baixa, que a pessoa tá muito mal. Como trabalhar a sua autoestima? Como ter uma autoestima boa? Autoestima é aquilo que eu estimo que eu valho. Não é alta estima, é alto, para mim. Então, o valor que eu tenho vai depender muito das coisas que eu faço. E não da minha aparência ou do meu corpo. É isso. Autoestima. Quanto que você vale? Então, se eu vou olhar a minha autoestima, eu valho por aquilo que eu trabalho, eu valho como mãe, eu valho pelos exercícios que eu faço, eu valho pelas escolhas saudáveis de alimentação que eu faço. Então, são várias coisas que elevam o valor que eu sinto por mim. Ao invés de olhar somente o físico, entendeu? Então, quando a gente tira a nossa autoestima do outro também, da validação de outra pessoa, e passamos a nos validar, a nossa autoestima é mais elevada. Então, você entendeu? É tudo uma questão de você puxar para aquilo que você faz. E quando você faz coisas, aí a tua autoestima fica mais elevada. É você fazer o seu, né? Fazer o seu O bem seu. feito ali, que você vai se sentir bem com aquilo. Claro, tornar a tua vida mais interessante. E o autocuidado é isso. Cuidar com a alimentação, sabe? Cuidar com várias coisas que dizem respeito a você. E aí não tem pra ninguém. Aí a tua autoestima fica elevadíssima. Exato. Eu sou insuportável. Mas aí, tem uma diferença entre a autoestima e quando a pessoa tá se achando, né? Claro que sim, claro, óbvio. Aham. E você conhece o casal, o Tommy e a Tassi? Não. Eu tô me achando e a Tassi achando. Então não dá nem pra ser nem o Tommy e nem a Tassi, né? Cá pra nós, né? Então, você dá assim. Eu até explico isso no curso de Inteligência Emocional. Ah, é? Dar pra você o valor que você tem. Em termos de número, é bem interessante. De 0 a 10, pense que quanto você vale. É aquilo que você vale. Eu, por exemplo, acho que vale uns 8, 8,5, mais ou menos. Mais ou menos. É a nota que eu me dou. Mas assim, Mas se a pessoa no se dá- geral, é no geral essa No nota? geralzão. Porque Quanto assim, é que você- tem Tem várias, mas qual é o primeiro número que vem na tua cabeça, por exemplo? De 0 a 10. Rápido. 8,5 e 9. Perfeito. Autoestima elevada. Tá Então, elevada? Claro. Então você Porque tá... dar 10 é demais também, né? Também. A gente também não pronto. chegou na perfeição, galera. Pronto. Acabou, eu acabei de explicar. Ah, Você tá. não é a Tassi, entendeu? Nem- Eu quero dizer. Agora, você também não fala, eu valho 4. Não vai. Não, 4 é muito pouco, Não, pô. claro, é tudo que eu faço, não é verdade? É, né? Entendeu? É isso. Então, assim, nós encontrarmos um número aleatório e pensarmos, peraí, mas esse número é muito baixo. Mas por quê? Ah, porque eu tô mal. Ah, porque eu não consigo acordar a hora que eu quero. Ah, então vai tratar da tua procrastinação. Vai tratar de outras coisas, entendeu? Ah, porque eu tô numa relação abusiva. Então vamos terminar com a relação abusiva. O que você está esperando para você terminar? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Então vamos tentar ter uma fonte de renda, entendeu? Então, assim, tudo que você baseia nas coisas que você faz eleva a tua autoestima. Tudo aquilo que você baseia no outro, na opinião que o outro tem a teu respeito, pode ser Não, ferrou, que você ferrou. seja, Eu né, vejo muito aplaudido, mas não, né? o conceito de sucesso em relação
meio que esses dias eu vi que o conceito de sucesso não é pela validação do outro, é a validação que você dá com o seu trabalho. Claro, entendeu? óbvio. O que é você ser uma mulher bem-sucedida? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Exato. Entendeu? Não é pela validação do outro, é pela sua validação com você e de acordo com os objetivos que você tá atingindo. O outro tem importância porque vivemos em sociedade, mas não tanta importância que seja maior que a nossa própria, entendeu? Eu lembro que eu vi que a autoestima tem 3 pilares. E um deles tem o pilar também da validação do outro. Que Veja. tem essa importância também na nossa autoestima, né? Porque o homem é um ser biopsicossocial. Então nós somos, e talvez sejam esses os pilares que você tenha visto, nós somos uma tríade que a gente chama, tá? Nós temos a nossa base biológica, a nossa psique. Psique quer dizer alma em grego, olha que lindo o nome. Vem de borboleta. Nossa, que psicologia, o poético, estudo da alma. poético. É lindo, né? Nossa! É lindo. Foi a frase mais bonita que eu escutei nos últimos tempos. É isso, é psique. Então, nós somos biopsicossociais. Então, hoje eu estou sendo o teu social da Cris. Então, eu estou sendo, e vocês também estão sendo o meu social. Então, nós estamos nos validando ou nos invalidando conforme aquilo que nós fazemos. Certo. Assim como vocês têm outros núcleos que são os seus sociais. Então, nós não vamos negar que há pessoas que influenciam, sim, também naquilo que nós pensamos. Mas digamos que vocês tenham sido super, não é verdade, mas antipáticas e pouco receptivas comigo. Ora, eu posso até sair daqui chateada, mas vocês não são tudo para mim, né? Então, não é aquilo que vocês fazem só que vale pra mim, entendeu o que eu quero dizer? Então, certo. assim, precisamos... Dá uma afetada, mas dá pra medir, né, na balança. Isso, dá pra relativizar a importância do social. Isso, quando você tem uma autoestima baseada nas tuas atitudes, ajuda muito. Principalmente em rede social. Eu tinha hater quando nem existia a palavra hater, lá na rádio. Que era demais. Tinha pessoas assim que atacavam um monte, tá? Eu não tinha nem esse nome ainda. Então, eu me lembro que teve um que até entrou no estúdio e quebrou um copo, pra você ter uma ideia, tá? Nossa. Um negócio bem forte. Então, assim, o que acontece? Quando a gente está exposto à opinião alheia, é óbvio que, principalmente em redes sociais, surgem comentários, surgem pessoas muito negativas, porque a internet parece que é terra sem lei para muitas pessoas e tal. Mas eu não posso acreditar que o comentário da pessoa, do hater, vai acabar com a minha vida e acabar com tudo. Isso. Tem uma influencer que eu sigo, que eu adoro um podcast dela, que ela fala de histórias pessoais. E ela fala que ela tem uma hipersensibilidade a haters. Então, ela lê um comentário e ela tem uma boa relevância, tem muitos seguidores. Sim. Ela lê um comentário negativo, ela fala que acaba o dia dela. Então, a autoestima dela não está muito baseada naquilo que ela faz. E ela já faz coisas. Não, mas ela ela não está baseando naquilo que ela faz, entendeu? Tá baseando no que o outro tá Na dizendo opinião dela. do outro. Aí fica difícil, né? Claro. E aí, como você está muito exposta, porque em mídias sociais você fica muito exposto, você tem que tomar muito cuidado com isso. Para que aquilo não seja o que te define. Que aquilo não seja aquilo que faz com que você seja quem você é. Então, é muito importante isso. Então, quando você começa a entender melhor o lugar que tem o outro na tua vida, você relativiza um pouco, sabe? Porque o que mais vale é o que você pensa de você, no final das contas. Deveria, pelo menos, né? Deveria valer. Se não valer, você tá com problema. É, exatamente. A sua abordagem é a TCC. Isso. Terapia cognitivo-comportamental. Isso. Eu tinha visto, né? Isso. Estudei sobre você, eu vi. Que mas legal. daí agora você falando, sendo tão... solucionando tudo. Eu falei, caraca, é muito TCC isso, né? Que o TCC é muito assim, ó. Vamos solucionar? Isso. O TCC olha realmente a solução de problemas. Você tem uma demanda e através do teu comportamento externo, que é fazer coisas, você muda teu comportamento interno, que é o teu pensamento. Olha que legal. Nossa, através do seu comportamento externo... Você muda o interno. Você vai mudar por dentro, entendi. Então, tipo assim... A psicanálise é o contrário. Não é o contrário, é diferente. Ah, A tá abordagem bom. da psicanálise é de Freud e tal, é o contrário. tá. É uma construção diferente, tá? Mas essa abordagem nossa, ela é muito mais prática. Então, quando o terapeuta cognitivo-comportamental, a psicóloga cognitivo-comportamental está com o paciente, ela busca, e eu busco, que a pessoa faça coisas. Quando ela atua de forma positiva para ela, depois ela começa a ter uma autoimagem diferente. Com uma autoimagem diferente, a autoestima se eleva e ela é capaz de fazer outras coisas. Porque você muda o que você pensa através daquilo que você faz. Por isso que é muito importante fazer o que tem que ser feito. Porque mudar por dentro pra depois ir pra fora nas ações é mais difícil, né? Quer dizer, demanda mais tempo. Muito mais tempo. E aí, às vezes, a gente não tem esse tempo na nossa vida, não tem esse sabe? tempo pra tomar uma atitude, uma ação, alguma coisa, né? Porque, veja, o que é o tempo? O tempo é uma commodity que você não pode comprar.
Não Nem mesmo. a pessoa mais rica do mundo, o Elon Musk, por exemplo, sei lá, o Jeff Bezos lá da Amazon, eles não podem comprar o tempo de uma pessoa pobre. E eles não podem emprestar o tempo de ninguém. E eles não podem alugar. E eles não podem também voltar no passado. Então você veja que o tempo, para todos nós, é igual. E se nós, esse é o meu princípio, tá? Como terapeuta. Se nós desperdiçarmos o tempo de uma menina de 24 anos como você, de um menino de 14 ou de uma mulher de 60, eu estou desperdiçando a oportunidade que essa pessoa tem de ser feliz. Então, por isso que não tem enrolação comigo. Nem na terapia e nem nos cursos. E nem, Certo. nem nas redes prático, sociais. é na Acabou. prática. Sem ter positividade tóxica. Sem forçar as pessoas a fazer coisas, a gente tem que entender que nós podemos otimizar o tempo da pessoa. Se eu posso colocar meu conhecimento a favor da pessoa, por que eu não vou colocar? Por que eu vou esconder? Então, é isso. O princípio é esse. E a psicanálise? O que você pensa Psicanálise, sobre? veja, foi a primeira abordagem que eu estudei. Inclusive, eu estudei na escola freudiana em Curitiba antes de fazer psicologia. Eu respeito muito Freud porque foi um primeiro pensador que imaginou que nós temos o inconsciente e que através do inconsciente nós fazemos coisas que às vezes nós não sabemos o porquê fizemos. E ele também idealizou um conceito de terapia em que você se escuta. A terapia através da fala, a cura através da fala. Todos esses conceitos eu acho que são muito interessantes. A questão da psicanálise, contudo, é que ela demanda tempo para você refletir, para você se escutar e tem pouca intervenção da analista. E eu sou a favor de ter uma maior intervenção justamente para colocar o meu conhecimento a favor. Então essa que é a maior diferença entre aquilo que eu estudei e aquilo que hoje eu faço. Certo. Sobre gaslight, eu vi que você fala também sobre esse termo, Olha, que é menina. muito importante a mulherada saber. E por sinal tem um vídeo tão legal meu, são 3 vídeos. Eu fiz uma série sobre o filme Gaslighting, de onde surgiu a expressão, lá no YouTube. Ah, é? Olha só, esse filme é um filme de 1940. Inclusive, era um filme que minha mãe gostava muito. Minha mãe falava muito desse filme. Minha mãe nasceu em 33. Eu assisti uma peça que teve há uns anos atrás em São Paulo, chamado Gaslight, que a Kéfera que tava atuando e tal. Talvez Isso. com a história do filme, né? Eu não sei a peça. Eu vou te falar a história do filme pra você entender. Tá bom. O cara matou uma tia dele. Se passa em 1800 e pouco, tá? Ele mata a tia, uma tia que tinha muito dinheiro, mas ele não acha muito dinheiro na casa da tia. Aí mais tarde ele vai para essa casa, ele aluga essa casa da tia com a nova esposa, cuja esposa ele faz parecer que está louca para ela mesma. Como ela é uma mulher muito rica, ele quer ficar com o dinheiro dela também. Então, ele, por exemplo, ele dá uma joia para ela e ele esconde, ele tira. Eu assisti essa peça. Então ele tira e guarda no outro lugar. E ele fala, você que perdeu, você tem que achar. Isso. E a mulher fica procurando, não, mas você perdeu. Pronto. E ele começa a ficar agressivo. Né? Perfeito, Não é? exatamente isso. É Então, por isso surgiu a expressão Ele gaslighting. manipula a situação do tipo, foi Exato. você que perdeu a peça, mas Isso. foi ele que escondeu. Isso, E ele a tem um- mulher parece que ela tá louca. Parece. Ela pensa que, eu tô louca, só posso estar louca. Só que na verdade não. Você caiu numa Exatamente furada. isso. Claro. Né? Então, o que é o gaslighting? São campanhas permanentes, você entende que não é uma coisinha só. Não. Campanhas permanentes para você desqualificar a tua capacidade de julgamento. Explico melhor. Já vi caso acontecer assim, hein? Camisinha no carro e o cara fala, são meus amigos do futebol que deixaram no carro. Imagina, eles estão brincando que eles querem me ver você brava comigo. Aí depois, eu não tô olhando pra ninguém, você que tá achando. Não, eu só dei um oi. Agora não posso curtir nada? E assim vai. Então, Aí será que eu tô louca? Será que eu Isso. tô discernindo errado, né? Isso. E outra coisa que eu vejo como efeito de gaslighting direto, mas direto mesmo lá no consultório, é que a mulher que sofre muito gaslighting, ela fala pra mim, Maria, eu já não lembro das coisas. Ele fica dizendo que eu falei. Pega e eu a não memória lembro. da pessoa, não pega? Daí ela fala, ai, eu não lembro mais nada. Sabe que tem paciente minha que grava as conversas pra ela não esquecer. Porque depois ele distorce tanto. Não, mas parece que sua cabeça fica tão quente, mas tão quente, que você já não raciocina Você já não mais sabe nada. mais. Então eu o acho que, gaslighting é isso. Entendeu? O gaslighting não é uma coisa só. Mas São é você. várias. É uma campanha permanente para desqualificar o teu julgamento. E acontece Chega uma muito hora com que você mulheres. duvida. Mais com mulheres que com homens. Mas Sim. toda pessoa manipuladora faz gaslighting, tá? Tem mães narcisistas que são especialistas em gaslighting. Precisamos falar sobre a mãe narcisista. A mãe narcisista também é dose, tá?
Então, por exemplo, uma mãe narcisista de uma seguidora, até hoje, vindo pra cá, porque demorou o trajeto, eu achei ótimo, que daí eu já fiz um monte de coisa. Já. Então, o que aconteceu com essa mãe narcisista, tá? Essa seguidora encontrou um emprego um outro estado. E ela e o pai estão vivos, muito bem, obrigada, tem vários filhos, mas a mãe, ela está fazendo chantagem emocional para ela não ir morar num outro lugar. Mas não que ela goste muito da filha, é porque ela quer fazer a filha se sentir mal. Então ela diz, olha, eu tenho até vergonha de dizer que você saiu por escolha de trabalho, eu vou dizer que você foi obrigada. Porque Deus me livre eu contar para os meus amigos que você escolheu morar longe de nós. E assim ela tratou essa filha a vida inteira, sempre colocando a culpa nela por todas as coisas. E aí o que acontece? A pessoa fica até duvidando, mas será que eu não devia mesmo aceitar essa promoção do meu trabalho? Mas será que eu deveria? Nossa, mas o que está acontecendo? Não é tão longe assim, muito mas por que triste ver uma pessoa assim, porque ela fica totalmente desamparada pela manipulação do outro. Isso. Então, é a consequência do gaslighting, é você duvidar da tua capacidade de julgamento. E eu acho que a cereja do bolo, como eu falei pra você, a pessoa fala assim, Maria, eu não lembro de nada. Que as pessoas falam, como que não lembra de nada? Você não tem problema nenhum de memória. Não, mas é que o teste que aí eu confundo, porque daí ele fala que eu falei, e aí fica aquela coisa. Vira uma bola de neve e tanta coisa que você já... Daí você recebe a manipulação direta e afrontosa diariamente. Chega um ponto que você já não sabe mais o que é verdade e o que não é. É uma pena, viu? Sim. Falando sobre mãe narcisista, eu tenho uma amiga que ela considera a mãe dela narcisista. E realmente ela não tem privacidade dentro da própria casa. Então ela não pode fechar a porta do quarto dela. Adulta? Adulta. Aham. Ela não pode fechar a porta do quarto e falar com uma amiga. Tá escondendo alguma coisa de mim? Por que tá fechando a porta? Entendeu? Não pode ficar no quarto sozinha. Porque a mãe quer ter o controle, quer saber o que tá acontecendo. E se ela fechar a porta pra falar com uma amiga por telefone, a mãe quer estar do lado. E quer saber por que tá fechando. Tá escondendo algo de mim? Quer viver a vida dela. Provavelmente já faz isso desde que ela é pequena. E quando ela é pequena, ela se sente culpada. Porque a criança é muito narcisista. É uma coisa interessante também. Mas narcisista no bom sentido. Ou seja, a criança é muito voltada para si própria. Tão voltada para si própria, que até as coisas abusivas, a criança acha que ela tem culpa. Então, uma filha de uma mãe narcisista acha que ela é culpada porque a mãe se sente mal. E esse pequeno pedaço que eu te contei é característico do narcisismo. Muito. O controle é altíssimo. O que eu recomendo para essa tua amiga? Ela precisa focar aonde? Não no problema, na solução. Qual é a solução? Sair de casa. Óbvio. E para sair de casa, ela precisa do quê? Trabalhar. Pronto. Ter seu dinheiro. Pronto. Exato. Então ao invés... E é o que ela mais tá querendo nesse momento. Ela não trabalha ainda, né? Finalizou os estudos, mas não trabalha ainda. E aí ela tá, ai meu Deus, preciso trabalhar. E tá nesse preciso. É isso. Então ela que pense em maneiras criativas de conseguir renda, que não necessariamente é um emprego CLT, não necessariamente na mesma área em que ela é formada. Então, se ela tem essa prioridade, ela pense que essa prioridade tem que ser aquilo que dá combustível para ela. Ela que sonhe em ter aquele espaço dela sozinha, que ela que sonhe em poder realizar essa independência dela, e ela vai atrás. Tem que sair do ninho, assim, né? Tipo o passarinho sair pra voar, porque né? Porque a mãe diz, até já sei, a mãe invadindo a casa da pessoa de quem ela tinha a chave. Muito tóxica, muito tóxica. E quando a gente trabalhou pra ela pegar a chave de volta, ela tremia, ela dizia, como que eu vou pedir a chave pra minha mãe de volta? Eu dizia, mas é o único jeito, ou você troca a fechadura. Uhum. É o único jeito de você ter a autonomia. E aquela coisa, né? Nem todo... tem na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Mas respeitar uma coisa, não precisa amar também, né? Porque tem pai e mãe que, por exemplo, pais que abusam de crianças, de filhas. Que não constrói nenhuma relação amorosa. Então a gente tem que pensar nisso. Nós temos todas essas cargas sociais sobre a mulher, sobre a família, sobre ser mãe, sobre ser pai. São cargas culturais muito grandes e nós precisamos ter o discernimento. Vai aí o lobo frontal. Em cima das emoções, o discernimento para saber se algumas pessoas são merecedoras do nosso afeto. E se não são merecedoras do nosso afeto, nós racionalmente precisamos afastá-las. Racionalmente, porque às vezes no emocional é muito difícil. Não, é difícil. Aí vamos lá sair do domínio das emoções e entrar no reino
que é o melhor lugar do raciocínio. Uhum. Você estudou bastante, não foi uma pós, foi um… Depois, mestrado em psicologia forense. Sim. Mestrado. E aí você viu muitos casos de abusos em crianças. Eu acho uma temática super importante a gente conscientizar o ensino de educação sexual nas escolas e pra criança, pra saber que não pode tocar em tais partes do corpo. Só que às vezes, sabe o que acontece? Não é o problema de saber isto, embora seja muito importante. É porque o abusador, geralmente, ele é intrafamiliar. É a maior parte dos casos. São abusos intrafamiliares e perpetrados contra meninas. Isso é estatístico, tá? E aí o que acontece? Como estabelece-se uma teia de silêncio, esta pessoa consegue fazer calar esta menina. E manipulando, como essa menina né? se cala da primeira ou segunda vez, depois ela não consegue voltar. Porque ela tem medo de dizer não, novamente, porque ela tem medo das consequências, medo das outras pessoas não acreditarem nelas. Eu comecei a estudar esse tema porque eu tive uma aula sobre isso só na faculdade inteira, uma aula. E aí eu atendi uma pessoa que tinha sido abusada pelo pai. E estavam com muita dificuldade de ter conhecimento para poder ter esse manejo. E aí eu descobri que aquela pessoa que me deu aquela única aula, ela poderia ser minha orientadora no mestrado. E aí eu fui fazer mestrado com ela, com essa pessoa que é especialista, Maria da Graça Saldanha Padilha, especialista em abuso sexual infantil. E aí é que eu comecei a estudar. E aí eu entendi o porquê tantas pessoas adultas que eu atendia, elas contavam para mim só na vida adulta que tinham sido abusadas. Porque passaram a vida inteira caladas, sentindo culpa por aquilo que elas não tiveram culpa nenhuma. Então o assunto é muito sério, precisa sim ser explicado nas escolas, precisamos conscientizar nossas mulheres para defender nossas filhas também. Isso é muito importante. Porque algumas mulheres, infelizmente, elas não acreditam na filha, principalmente quando a revelação é tardia. Quando você fala, olha, o teu ex-marido fez isso comigo várias vezes. Tá, mas e por que você não me contou? E aí, então, aí não é fácil, não é fácil para a vítima que passou por isso. Não. É difícil se abrir quanto a isso. Ninguém fala abertamente, acorda um dia e fala, eu vou falar para todo mundo, gravar um story aqui, fui abusada quando criança. Ninguém faz isso. Não, é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa muito difícil. Primeiro que o sexo é uma coisa que as pessoas não falam abertamente. Sim. Né? Pra começar. E aí, quando você é vítima e ainda tem o abusador que quando é intrafamiliar, entendeu? Você sente culpa. O que faz um abusador intrafamiliar? Vamos lá. Ele quer poder. Ele quer poder. Poder. O poder de comerem na mesma mesa e ele olhar de cantinho para aquela menina e ela lembrar o que ele fez e ele lembra também, mas ninguém tá sabendo ao redor, entendeu? É esse o poder. O poder implícito de fazer uma coisa que outra pessoa não sabe, que quem está ao redor. Então, para conseguir esse poder, ele não vai machucar fisicamente. Então, ele vai conseguir várias manobras, é uma coisa incrível. E desde o mais simples até o mais sofisticado em termos de cultura, é igual, tá? Desde o cara que tá na internet até o que tá lá no sítio. Eles vão fazendo esse círculo fechar nessa teia de silêncio em que a pessoa abusada se sente culpada. Então, para a pessoa romper isso, que a gente chama de autorrevelação tardia, geralmente precisa chegar na vida adulta e depois de saber muita informação a respeito, chegam e contam para alguém. Mas é muito difícil. É um processo muito, muito complicado, sabe? Que a pessoa se sente sente desvalor sobre si própria. E aí acontece uma coisa que a gente chama de revitimização. A pessoa que foi vítima na infância, ela acha que vale tão pouco que qualquer coisa serve. Aí o que acontece? Ela vai, de novo, se relacionar com pessoas que também não valem nada. E aí vai perpetuando esse ciclo. Nossa, é muito triste. Muito então, triste. A gente tem que cortar, sabe? Então, eu não estudei isso por gostar. Eu estudei isso por necessidade de poder atender as pessoas melhor. Uhum. E aí, deu tudo certo, assim, o atendimento com aquela paciente. Com aquela, nossa, nota 10. E com outras pessoas que eu atendo também sempre a gente consegue fazer a pessoa entender. Quando você entende que o teu caso não é único, quando você entende que o abusador, ele age de forma muito parecida e um com o outro, mesmo que estejam em lugares diferentes, você entende que tem um mecanismo que fez você ser assim. E aí você se liberta dele, sabe? Uhum. Eu sempre soube que o poder faz as pessoas terem muita maldade nas ações. Mas essa frase que você falou, o abusador, ele quer estar na mesa com você e só vocês saberem o que tá acontecendo. É isso. Eu nunca tinha escutado isso. Pra mim foi algo muito novo, assim. E
É disso que se trata, entendeu? Não se trata, às vezes, nem da parte sexual. É aquele poder. Então, olha, eu atendi uma pessoa que até depois a gente fez um artigo científico sobre ela. Eram 4 irmãs abusadas pelo pai, 4 mulheres, mas elas não sabiam. Só souberam depois, quando uma ia casar e não quis convidar o pai, aí elas conversaram entre si. O pai tinha um sinal com cada uma para mostrar que ele queria ou que ele tinha tido uma coisa. Um dos sinais, olha que triste, era o pessoal de sítio, as meninas tinham que lavar o pé do pai à noite, numa bacia. E daí o pai falava, se eu apertar, olha só, o meu dedo assim, enquanto você estiver lavando, é para você lembrar do que eu fiz hoje com você. Olha o que ele fazia. A mãe estava lá, ele levava a menina E lá ele pro falava, canavial, para não sei aonde. se eu apertar seu dedo... O dedo enquanto você estiver lavando meu pé, é para você lembrar do que nós fizemos. Entendeu? O que é isso, se não poder? Doente. É forte, mas acontece, infelizmente, tá? Então, e isso você vê a pessoa que tem, sei lá, que é dona de um negócio, que é o formado universitário e tal, é sempre a mesma coisa, sabe? Combinam sinais e tal para fazer outra pessoa se sentir pior ainda. É muito triste. E assim, o abusador, ele é um doente com maldade, como que é? Assim, São várias coisas. Você falou muito bem. É uma patologia, tá? Isso aqui está na ordem das patologias, só que tem patologias que não tem cura, né? Ou digamos assim, o transtorno antissocial, por exemplo. Transtorno de personalidade antissocial, que é o tal do psicopata. É uma pessoa que não tem empatia nenhuma. Então, ele busca somente a sua satisfação. Se essa pessoa com esse transtorno tiver uma parafilia, ou seja, uma atração por uma coisa paralela, que seja a criança, por exemplo, que seja uma pessoa mais imatura, ela vai estar lá o quê? Uma pessoa perversa que perpetra isso. Agora, se a pessoa sente atração, mas ela não tem coragem de fazer porque tem empatia, ela vai procurar ajuda. Ela vai dizer, olha gente, eu não sei o que acontece, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que tá errado. Ela tem um filtro, né? Aí é diferente. Ela então, filtra é diferente, tá? Então, tá na ordem de caso de polícia mesmo, tá? Mais do que de doença nesse tipo de caso, porque não tem cura. É isso que eu penso. Nossa, que situação. É muito triste, né? Parar pra pensar. Mas que bom que você fala sobre esses assuntos e estudou a fundo sobre, né? Pra passar adiante. Mestrado não é fácil, mas a gente faz aí, porque eu acho que tem que fazer uma divulgação desse sistema, sabe? Acho bem importante. São tristes, são baixa astral, a gente sabe disso. Mas é a realidade. Mas é a realidade. É a realidade. O que a gente pode fazer pra mudar isso? Nós precisamos fortalecer, eu tenho certeza, as nossas mulheres com informação. Porque a mãe, ela é uma grande defensora dentro de casa dos filhos abusados. Ela precisa aprender a ler os sinais para poder proteger as suas próprias crianças. Maravilhosa. Tem algum tema que você gostaria de falar que a gente não falou? Algum tópico? Não se junte com o alecrim dourado. A tua relação afetiva não pode ser teu maior problema. Ponto. Eu vi que você fala sobre isso, sobre... se vocês estão namorando, gente, não mora junto. Não mora junto, né? Gente, espera, né? Conhece bem. Namoro é test drive, começa a ver se funciona ou não funciona. Não precisa ir com desespero, que tudo vai se acertando na tua escolha racional. Exato, gostei. Escolhas racionais, né? Isso. Escolhas inteligentes e racionais, Exatamente, gente. isso mesmo, Isa. E também tem aquela frase que você fala que a gente sempre pode mudar, né? Óbvio que qualquer dia pode ser teu dia 1. Isso mesmo que eu queria falar. Qualquer dia pode ser o seu dia 1. Coloca na tua cabeça, hoje é meu dia 1. Isso aqui vem de uma frase que eu tenho até tatuada. Aliás, eu tenho tanta frase tatuada, né? Vamos combinar, né? Você tá de... Honre suas escolhas, um monte de coisa. Mas enfim, aqui tem uma, acho que aqui pra baixo, aqui. Um dia ou dia 1. Você tá de blusa curta? Mas dá pra arregaçar a manga. Ah, tá. Mas é que é tanta tatuagem, se você Mas são souber. bonitas, né? Você começou com quantos anos? Com 50. Com 50? Porque eu achava que os tatuadores tinham aprendido a tatuar. Antigamente, eles faziam tudo borrado. Diziam, não vale a pena. Isso aqui é minha filha trabalhando na Covid. A minha filha foi voluntária quando não tinha nem vacina. Ela trabalhou lá no Hospital do Maracanã. Então, aí é uma frase com ela, cachorrinhos, essas coisas. E aqui, honre suas escolhas.
Tá bem colorido, né? Claro. Gostei, Vamos lá. alegre. Combinou até com o cenário essa Isso tatuagem. Maria, muito obrigada pela Obrigada, presença. Eu gostei querida. muito de te Obrigada, conhecer. Isa. Adorei você, adorei. Também. Que bom. E com certeza a gente passou muito conhecimento pro público, né? Você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. Meu nome, que está aqui embaixo, mas deve ter colocado, né? Aham, a gente Maria vai colocar, Rafael. vai tá Ó, aí. E se você esqueceu quem eu sou, lembre de uma coisa que é bem fácil. Fale com Maria. Porque eu tenho um site, Fale com Maria. Tem um site? É mais fácil. Ah! Aí você dá um Google, Fale com Maria, você me acha. Daí você vê, é ela mesmo. Pronto. E você posta... Não, o meu site tem todas as minhas redes sociais. É um tipo um cartão de visita. Entendi. Fale Fica com Maria. fácil. Fale com Maria, pronto. Aí não esquece. Gostei. Se você tá correndo agora e só está escutando o podcast, saiba que nós duas somos lindas, certo? É. Vamos nos inscrever. Somos duas mulheres lindas. Isso mesmo. Uma jovem, outra nem tanto. Vem conhecer nossos rostinhos, né? Exatamente. E uma Nas é redes. Fale com Maria. E a outra é Isa Portiolli, meu pessoal. Siga também sacode.cast, porque eu posto vários cortes. Inscreva-se no canal, porque o Sacodecast é novo. E se você tá ouvindo pelo Spotify, siga a gente. Muito obrigada pela presença no Sacodecast e até a próxima.